Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse podcast, mas seja bem-vindo. Gostaria de cumprimentá-los com a paz, né? Paz seja convosco, paz do Senhor, paz de Cristo, toda a paz, né? Seja muito bem-vindo. Você que é cristão, você que é católico, você que gosta de um conteúdo, né, que é edificante para a sua vida, você está no lugar certo, né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, que é o pastor Maurício Lacerda, né? Hoje ele faz uma participação com a gente aqui. Então hoje a gente vai bater um papo, né, sobre as principais dificuldades, às vezes, encontradas nas igrejas. Você que é pastor, você que é líder, você que participa de uma igreja, esse assunto é importante e interessante para você. Pastor, quero lhe dar as boas-vindas, né, por aceitar o convite, né, de participar aqui do nosso programa, do Falando sobre Deus. É um prazer receber o senhor aqui, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Paz, pastor, paz a todos que nos acompanham aqui pelo YouTube, né? E pelas demais plataformas digitais aí. Para mim é um prazer estar aqui, né? Como o pastor já bem colocou, sou o pastor Maurício Lacerda. Hoje estou pastor na segunda igreja quadrangular de Ariquemes, perdão, que eu morei muitos anos lá, em Pontes Lacerda. É, e tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses que eu estou ali em Ariquemes e Deus tem agido com misericórdia ali e a gente tem rompido. Glória a Deus. Pastor, a gente sempre, nos primeiros minutos do nosso bate-papo aqui, a gente procura apresentar o convidado assim de uma maneira mais de geral, né? Digamos assim. Correto. O senhor é natural de onde? O senhor nasceu onde? Eu nasci em Goiôerê, Paraná. Só que eu só nasci. Eu me considero mais rondoniense, porque eu cresci em Jaru. Cheguei ali muito criança e saí já homem feito, né? Que Saí com ano, mais 21 ou anos. menos, o senhor chegou para ali? Eu cheguei em 84, mais ou menos, 85. Eu era bem pequeno, tinha uns 5 anos, 4, 5 anos. Saí com 21, né? Então, depois disso, morei um tempo lá novamente. Meu pai mora lá até hoje, então é uma cidade que eu até hoje guardo um carinho. Mas posso nem dizer que eu sou paranaense, porque para não dizer que eu não conheço a cidade que eu morei, esse mês que passou a gente teve a oportunidade de ir ao estado do Paraná e eu passei no trajeto, a gente literalmente passou dentro da cidade que eu nasci, né? Mas nem parar não paramos. Então hoje eu posso dizer, não, eu vi a cidade que eu nasci, né? Mas né, rondoniense de coração, né? E graças a Deus é um estado abençoado demais o nosso. Uma coisa que eu tenho observado aqui, pastor, várias pessoas passaram por aqui, é esse processo de migração que teve aqui dentro do próprio, no Brasil aqui mesmo, nesse período de tempo, de pessoas que vieram, principalmente do Paraná, da região, né, sul do Brasil, que vieram para Rondônia. E foram muitas pessoas que vieram, né, os avós, lembro dos avós, e muitas pessoas mesmo que vieram, no caso do senhor ainda criança, né, Uhum. mas que vieram para Rondônia. E eu estava até conversando com uma pessoa aqui esses dias, né? A pessoa falando sobre a questão das terras, né? Que era aberto, as pessoas vinham aqui para realizar um sonho de ter uma terra própria e a maioria das pessoas, né, alcançaram esse objetivo. Eu costumo dizer, pastor, que Rondônia é o Brasil dentro do Brasil, né? Alguns vão falar, "Ah, como assim?" Não, o Brasil foi colonizado por diversas nacionalidades, diversas culturas, né? Tanto que é um país bem extenso territorialmente, geograficamente, e você vê assim uma diferença muito grande de uma região para outra, né? Você chega lá no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem um estilo de falar, um estilo de vida, uma cultura. Aí você sobe lá para o lado da região Nordeste, é outro estilo, é outra cultura, até a alimentação muda. Aí você vai para o lado do Amazonas ou para o lado do Pará. Cada local, né, ou Centro-Oeste, enfim. E Rondônia é o Brasil dentro do Brasil em que sentido, né? O Brasil foi colonizado de gente de vários lugares do mundo. E o estado de Rondônia, que é um estado muito novo, foi, né, colonizada em forma de falar, né? Uhum. Mas por gente de todas as regiões do Brasil. Você anda, você vê sulista, você vê gente que morava no litoral, hoje está aqui, gente que morava no Nordeste, hoje está aqui, no Centro-Oeste, enfim, né?
senhor que está à frente de um rebanho, de uma igreja, o senhor vai ver dentro da sua própria igreja gente Sim. de todo tipo. Por quê? De todo tipo assim, de toda a região, né? Porque Rondônia é um estado muito novo. Tem a geração que já está chegando, que nasceu aqui, mas boa parte dos habitantes de Rondônia, ou os pais, como o senhor falou, ou os avós, ou às vezes vieram criança para cá. Então, Rondônia cresceu dessa forma, né? Com culturas diversas e é o Brasil dentro do Brasil nesse sentido de cultura. E é bom, né, pastor? Porque as pessoas vêm e Ixi, ficam aqui por aqui, então se vem, fica, porque de fato Rondônia é um lugar acolhedor, um lugar bom, né? As Rondônia é um pessoas se estado sentem bem. abençoado demais. Eu, assim, sou meio, como é que eu posso dizer assim, meio nômade, né? Eu cresci ali, mas eu já morei em Mato Grosso, em várias cidades, morei no Goiás, mas rodei, rodei, voltei aqui, como diz meu pai, né? Para Rondônia querida, Bebeu água de né? Rondônia, fica em Rondônia, né? Porque é um lugar muito bom e abençoado por Deus, com certeza. Que bacana, pastor. Outra coisa que a gente sempre fala aqui, né? Sempre a gente tá perguntando, virou um clichê aqui, né? Toda semana a gente sempre tá perguntando sobre a questão dos primeiros passos na fé, né? Se o senhor já veio de uma família que era cristã, que aqui a grande maioria também vieram de um berço católico, as pessoas eram, os pais eram católicos, outros não eram, né? Enfim, qual que é as suas raízes, vamos dizer assim? Pastor, eu acho que eu sou o pastor mais doido que eu conheço em vários aspectos, né? Nesse aí também. Eu sou neto de pastor assembleiano, né? Porém, né, eu cresci num lar católico. Como assim? O meu pai é um caso assim bem atípico. A gente não vê muitos. O pai dele se converteu, ele tinha 8 anos de idade, então ele cresceu ali dentro do Ministério da Assembleia de Deus. Meu avô era pastor, né? Pai da minha mãe. Porém, né, passou-se os anos, depois de casado, já um bom tempo, né? Em um dado momento houve uma separação e depois dessa separação, né, do divórcio dos meus pais, eu ainda era muito pequeno, então não tenho nem lembrança, mas meu pai ele se firmou na Igreja Católica, inclusive até hoje ele ainda está lá, né? Meu pai até hoje ele é católico. Então assim, eu posso dizer que eu tenho raiz evangélica, né? Mas cresci em um ambiente católico e a minha conversão real aconteceu quando eu tinha 19 anos de idade, ali em Jaru mesmo, né? E diferente da minha raiz, não foi na Assembleia de Deus, né? Foi na Quadrangular mesmo. E até bem interessante porque a igreja quadrangular lá em Jaru, na época, era uma igrejinha pequenininha, de madeira, mas numa avenida boa, próxima à rodoviária ali, acho que é Dom Pedro. E eu sempre passava por lá e era muito barulho, né? E eu sempre dizia assim: nossa, se um dia eu for virar crente, com certeza não vai ser dessa igreja aqui. Porque Deus me livre uma barulheira dessa. Ainda saía falando demais, né? Por falta de conhecimento. Não sei se Deus é surdo, um griteiro desse. E adivinha onde é que eu fui entregar minha vida para Jesus? É. Justamente lá. E como que foi esse, pastor? Esse belo dia, o senhor decidiu visitar, alguém chamou? Como que foi essa ferramenta que Deus usou? Olha, eu, a minha conversão ela se deu assim de maneira parcial. Como assim, pastor? O dia que eu fiz 18 anos de idade, em 98, eu vim do sítio que eu morava, tinha inclusive com 15 anos, então nessa época eu estava morando no sítio, e eu vim para a cidade e não tinha nada para fazer, e era meu aniversário. Eu falei, eu não quero ficar em casa. Aí passou um carro de som anunciando um trabalho de uma igreja, não vou falar qual igreja, questão de ética, na escola Jean Carlos lá. E eu falei, cara, não tem lugar nenhum para ir, eu vou para lá, de lá eu vou para outras quebradas, né? Naquele estilão da época, né? Um macacão, camiseta baby look, né? Claro que tinha um pouco menos de volume aqui. E fui, né? E cheguei lá, cara, eu fiquei assim impactado pela palavra, pela mensagem, né? E o pastor começou a fazer o apelo. E ele dizia assim: olha, né? Para você saber que é você que Deus está chamando, né? Você vai sentir o seu coração disparar. Meu coração parece que disparava. Vai sentir suas mãos suar. Eu já começava a secar as mãos, que
Tá arranhando suas pernas, parece que vai tremer. Eu sei que quando eu dei por mim, eu já estava chegando lá na frente, no meio da quadra, né? No trabalho que foi feito na escola, na parte da quadra, entregando minha vida a Jesus. Deixa eu só fazer Pode falar que depois você pastor, vai entender. é um bate-papo assim, a gente, de vez em Não, quando, quando, tranquilo. quando Não, isso cabe, aí a gente. tem que ser assim Deixa eu te mesmo. falar, uma coisa que eu observei em 90% dos participantes aqui, né, as pessoas que acompanham toda semana, que sabem o que eu tô falando, as pessoas sempre usam essa frase: quando eu dei por mim, eu já estava chegando lá, eu já estava lá ou eu já estava indo. Pensa que um negócio que é. É, hoje eu acredito assim que a conversão se dá tanto quando você é realmente assim muito tocado pelo Espírito Santo, quanto pela decisão. Então a pessoa decide. Por isso que eu vou explicar o meu caso, né? Desculpa interromper o senhor Não, de novo, pode mas falar. é uma coisa que eu acho interessante. O senhor me veio aqui agora, mas naquele momento ali que a pessoa o Espírito Santo já está ministrando, já está gritando no coração da pessoa. Naquele momento ali, o Espírito Santo ele impulsiona a pessoa quando a pessoa percebe eu sei que é tudo consciente, não é inconsciente, É. mas a pessoa ela tem uma propulsão ali, uma força ali que impulsiona, diga, vai, vai. Né, no meu caso específico, né, foi mais ou menos isso. É aquele negócio. O pastor ia falando, eu me identificava com o que ele falava, eu já tinha me identificado com a mensagem, né? Era um ex-piloto de motocross, né? Se bem que ele estava maior do que eu tô hoje, né? E, e ele, pelas coisas que ele falou, eu fiquei impactado, né? Porque ele falando assim, não, eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, né? Aí a gente viu a esposa dele lá, né? Eu discordo, né? Hoje a minha esposa é a mais linda do mundo, todavia ficou meio complicado de concordar com ele naquela situação, se é que o senhor me entende. E assim, ele contando que já tinha quebrado um monte de parte do corpo por causa dos acidentes, né, dos tombos no motocross. E aí até que ele falou que teve um encontro com Jesus, a história foi mudada, e aquilo me identificou muito. Então, quando ele fez o apelo, e à medida que ele falava aquelas coisas, eu sentia a reação e creio que o Espírito Santo já estava fazendo esse movido. E então, assim, nesse caso específico, né, você fica como se tivesse assim, eu quero ir, mas ao mesmo tempo eu ficava, né? Mas o que que os meus amigos vão pensar, né? O que que a minha família vai falar? E foi a maior barreira, é essa luta interna entre o desejo, né? Creio que o espírito do homem querendo se encontrar novamente com o espírito de Deus, mas a carne dizendo, olha, vai ter consequências, olha, não adianta, não é bem assim, depois que você for lá, muda tudo. E de fato mudou, porém eu não permaneci. Por isso que eu falei, minha conversão se deu parcial. Foi um momento único, fui lá, fiz um compromisso, confessei Jesus, pegaram meu endereço, na época eu morava no sítio, só que eles falaram, não, todo domingo tem culto. E eu vim. Por isso que eu falei, eu não vou falar o nome da igreja por ética. Eu cheguei nessa igreja no domingo seguinte, era tudo muito diferente. Aquele momento ali que teve, aquele evento, naquela quadra, na minha cabeça, por não ter conhecimento com o meio evangélico, eu achei que seria da mesma forma. E eu cheguei lá, é uma igreja bem tradicional mesmo, né? E foi aquele negócio assim muito, muito diferente do evento, né? Até o jeito deles orarem, de falarem. Eu falei, não, mas lá era um evento, tá tudo bem, né? Deve ser assim mesmo. Aí terminou o culto, eu saí, que eu estava sentado bem nos últimos bancos, próximo à porta, eu fiquei em pé, próximo à porta. E as pessoas foram saindo de dentro da igreja, foram saindo, saindo, saindo. Ninguém me estendeu a mão, ninguém me cumprimentou, ninguém me saudou com a paz, nada. Estranhei, porque no dia foi muito bem recebido, abraçado, né? Fui embora. Morar no sítio, então é só no outro domingo. Voltei, repetiu-se a mesma coisa. Ninguém falou comigo. No terceiro domingo, quando ninguém me cumprimentou, me perguntou quem eu era ou o que, que eu estava querendo ali, eu falei, bom, acho que esses crentes não me querem aqui não. E dali eu saí para ir para um local, né, uma lanchonete que existia na época lá, tomar cerveja. Muito angustiado, muito revoltado. E daí, para mim entrar numa igreja novamente, foi mais de um ano. Foi, eu acho que mais ou menos um ano e meio. Isso porque poucos dias depois, alguns amigos começaram a me convidar para estar na quadrangular, que eles faziam parte. E eu sempre dizia, não, eu vou. Mas eu ia nada.
Por quê? A minha mente remetia à experiência. No subconsciente estava ali, né? Dizia assim, você vai lá de novo, os caras não nem deu moral pra você lá, você vai caçar o que lá? E foi, e eu sempre dizia que ia, nunca ia, até que o Everton, que mora ali na B80, próximo de Jaru, ele chegou pra mim e falou assim, Maurição, olha, vai ter um pastor de fora lá na igreja. Só que pra mim tanto fazia pastor de fora ou não, que eu não entendia, né? Era algo novo pra mim. Só que ele falou uma coisa mágica para um rapaz de 19 anos, né? Ele falou, cara, tem um monte de gatinha lá. Se você for, você vai arrumar uma namorada rapidinho. Eu falei, tá pra mim, né? Que hora começa lá? 7h30. 7 horas tava eu na porta da igreja. Aquela igrejinha de madeira que eu mencionei, tinham acabado de tirar ela, que estava construindo, então tinha construído por fora e desmanchado a interna de madeira, mas ainda não tinha contrapeso, né? Não tinha janela, era só aquelas tábuas de caixaria tampando. Então, assim, estava no meio da construção. O pastor que estava pregando na noite foi o pastor Palinha, da Metodista de Ji-Paraná. Como é a conversão, a gente marca, né? Porque tem um tempinho já. Isso foi em 99, acho que junho de 99, por aí. E, e aí ele pregou muito sobre unção. Só que foi um negócio que eu não entendi nada, né? Nada mesmo, né? E ele falando e tal, porque para hoje, né, a gente usa a barba assim, é normal, mas na época, né, era meio incomum no meio evangélico alguém barbudo, né? E ele com uma barbona e pai falando. Eu doido para acabar aquele negócio logo, porque não tinha as gatinhas que os meninos falou, né? As gatinhas não foi. Não, pastor Valdir, na época, ele era pastor da igreja, ele era solteiro. Qual o público que mais ele atraía? Rapazes solteiros, né? Por quê? Porque conseguia se identificar, a linguagem mais fácil. Posterior, depois que ele casou, aí mudou tudo, né? Mas tá, eu ali doido pra ir embora, e acabou. Aí ele falou: não, vem todo mundo pra frente, vamos morar, né? E eu lá no banco, falei: eu vou nada, tô doido pra você tem que terminar, né? E aí ficou só eu no banco. Eu falei: cara, eu vou porque fiquei com vergonha, né? Fui. Cheguei lá na frente e tal, e ele tá orando, orando, e eu tava de um lado da igreja, ele orando do outro. E gente caindo, e gente orando em línguas, e aquele barulhão. E eu lá com aquele mesmo pensamento. Oh, meu Deus, não sei se Deus é surdo, esse barulhão aqui. Esses crentes pensam que a gente é bobo, tudo combinado. E eu pensando com a cabeça baixa, que nem orando não tava. Eu falei: eu quero ver derrubar é eu, né? Porque isso aí tá combinado, derruba eu que eu quero ver. Varão, o pastor saiu do outro lado da igreja onde ele estava, foi passando no meio do povo. Aonde ele veio parar? Parou de frente comigo. E ele encostou o polegar na minha testa, o polegar na testa do irmão que estava do meu lado. E ele começou a orar, né? Eu sei que existem alguns extremos no nosso meio, né? E alguns empurram, mas ele não empurrou. Ele só encostou e foi orando. Aquilo foi me dando um negócio diferente. Não era ruim, mas era diferente. As pernas parece que foi bambiando, um negócio parece que subia e descia dentro de mim, e eu fui afastando. Eu não caí porque eu cheguei nos bancos, né? E eu caí sentado no banco, com o olho estalado desse tamanho, e o pastor já saiu para orar por outros. E eu fiquei ali, eu não sei o que é isso, mas eu quero. Ah, eu quero. Acabou os meninos lá, que a gente conhecia vários rapazes lá, porque a gente tinha estudado junto, né? Antes de eu ir pro sítio, eu estudava tudo na mesma escola. Inclusive, tem alguns deles que tá até hoje lá, né? O Zezinho tá lá ainda, Zé Fernandes. Outros estão em outros ministérios, mas a maioria deles estão firmes na presença. E aí, eles falaram: Maurício, você vai para onde? Eu falei: cara, eu não sei, porque o meu projeto era sair daqui e ir para um clube de forró, né? Agora eu não quero mais. Eu não, fica aí, nós vamos orar depois do culto. Terminou ali, isso já à noite, mas tudo rapaz solteiro, né? No sábado à noite não tinha outro lugar para ir, era a igreja mesmo. E fecharam tudo que dava para fechar, né? Que estava no meio da construção. E fizemos uma roda lá e começamos a orar. E foi assim acho que a minha primeira experiência assim, de verdade, sentindo a presença de Deus. Falou: amanhã você tem escola bíblica. Fechou, qual que é o horário? Tal horário. Deu hora, eu estava lá. Terminamos a escola bíblica, tinha 2 caminhões de terra pro lado de fora, porque a construção estava acontecendo.
já embalamos, puxando terra para dentro da igreja, e, enfim, né? Posso literalmente que me converti fazendo a obra, né? Exatamente. Já converteu com a mão na obra, já, com a mão na massa. Literalmente. E isso, né? Estamos aí até hoje. E pensa, pastor, a gente sempre é, conversa nesse sentido, pergunta sobre isso, porque eu sempre falo para as pessoas as ferramentas que Deus usa para alcançar alguém, né? Uhum. Então, você às vezes que tem um familiar, tem alguém, você que ora por alguém, nunca desista. Deus ele vai trabalhar com a ferramenta certa, do jeito certo. São inúmeros. Hoje eu acho que é o 25º, acho, já episódio que a gente está gravando. E todos, pastor, tiveram uma forma diferente que Deus trabalhou. Eu conversei com a Verdade. pastora Ilma aqui, ela disse que estava passando na rua, deu vontade de entrar dentro da igreja, ela entrou dentro de uma quadrangular. Ela entrou dentro da igreja e ali a palavra aconteceu. Outra estava vendendo uma carroça, o prefeito passou por aqui, o cara era cristão, chamou para ir para a igreja, o outro, eu acho que desafiou, falou assim, olha, se tu for na festa comigo, depois eu vou na igreja contigo. Na festa não segurou o cara, mas quando dia que ele foi na igreja, Deus Segurou agarrou e ele. segurou ele. Então, assim, Deus ele usa sempre alguém, uma ferramenta, uma ocasião, né? Mas de fato que se a pessoa abrir o coração e querer, também tem que querer, né? A Tem palavra que. diz que a porta a gente que tem que abrir, né? Deus não vai estourar a porta, Não. quebrar a janela da sua vida, não. Se você quiser, vai acontecer, mas se você não quiser. Eu creio muito, pastor, no poder da decisão. Né? Em que sentido? O evangelho é pregado, quer seja numa célula, numa casa de paz, num lar de salvação, na Aliança de Milagre, no evangelismo de rua, enfim, a palavra vai ser pregada no podcast. Só que Deus só vai fazer aquilo que Ele deseja na vida da pessoa a partir do momento que ela disser, Senhor, eu quero. Como o senhor acabou de colocar, Ele não vai forçar. Ah, mas lá você foi impulsionado. Fui, mas é igual algumas pessoas dizem, não, Deus tem uma promessa na minha vida, estou esperando Ele cumprir. Ele só vai cumprir se você estiver na presença. Deus só vai fazer aquilo que Ele precisa realmente no quesito transformação de vida quando eu digo eu quero, Senhor. E eu decido, o poder da decisão, eu decido dizer sim. Quando eu digo sim, Deus me aceita, né? Porque a gente fala, eu aceitei Jesus. Não, não, não. Deus nos aceita, porque nós que precisamos dele. E aí o trabalhar de Deus começa. E é importante destacar que o senhor falou aí, né, existe uma enorme diferença entre Deus impulsionar, o Espírito Santo impulsionar e forçar. Com Forçar certeza. é totalmente diferente. O Espírito Santo, ele sempre vai fazer isso, ele vai te impulsionar, às vezes na sua casa, do nada vai te dar uma vontade de ir para a igreja. Isso é o Espírito Santo já trabalhando na sua casa antes de você estar na igreja. O Espírito Santo já trabalhou em você durante o dia, né? Às vezes durante o mês, lá no trabalho. Assim, olha, você precisa ir numa igreja. Às vezes a pessoa não participa de nenhuma igreja, ela está parada na fé e o Espírito Santo vai impulsionar, né? Vai É verdade. direcionar, vai dizer para a pessoa, vai falar, ó, você precisa disso, mas ele também não vai forçar, falando, você vai, porque pastor, assim, cabe também uma certa crítica, né? Eu também vou fazer, tem pessoa que quer ir na marra, né? Que quer pegar Jesus, um pedaço de pau e socar na goela do outro. Não, você vai engolir Jesus, toma É, Jesus, toma, toma. Não é bem assim, não. né? A Bíblia Aí, diz que o Espírito Santo é que convence, né? sim. Então, E dentro desse quesito, quando a gente fala assim que a pessoa precisa decidir, às vezes não é porque Deus não tocou, impulsionou, como aconteceu comigo e outros, né? Porque quando você olha assim, isso eu já vi várias vezes acontecer, a palavra é pregada, o evangelho é anunciado, a pessoa chora compulsivamente, aí você fala, você quer aceitar Jesus? Não. Por que não? Porque eu não estou pronto. Mas ninguém vai estar pronto. Só que muitas vezes é dessa forma. A pessoa chora, se derrama, sabe que Deus está chamando ela, sente o desejo, mas por algum motivo não aceita. Ah, pastor, isso acontece? Muito, infelizmente. Às vezes presa em dilemas, em tradições familiares, em preocupações que medos. as pessoas vão falar, mas não não cedem, né? Então, mesmo que Deus toque, impulsione, é necessário dizer eu quero. Senão, ele fica impossibilitado de agir, não porque ele não pode, porque sendo Deus ele pode tudo, mas porque ele não quer forçar ninguém a nada. É verdade. E é importante, né, pastor, que seja assim, né? Eu acho que é a forma.
pelo Criador, né, por Deus, assim, decidido, e a melhor forma, imagina se a gente tivesse que forçadamente seguir, né, a Deus, não, é forçado, eu tenho que fazer. Então, Deus, ele inclusive, ele vai respeitar a minha decisão. Né? Claro, lá na frente, toda decisão existe uma consequência. Com Claro, né, isso certeza. é óbvio. Mas também ele não vai, ele vai respeitar a minha decisão. Se eu decidir, não, eu não quero, ponto, né? Então, o que isso vai gerar na minha vida, eu vou descobrir durante a vida e depois, Uhum. né? Então, é importante também destacar isso, porque, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, quando... Eu já vi muitas pessoas dizer assim, quando morrer, né, paga. Mas Uhum. não é bem assim, né, pastor? A lei da semeadura, ela é diária, não É, é quando, a colheita vem agora é mesmo, né? diariamente. É Então, verdade. claro, tem sementes que vão demorar é, 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 um Mas, ano para começar a produzir e então, tem umas que vão demorar 5, mas o certo é que vai mas em haver. toda cultura é isso, né? Se você olhar, quem planta tâmara já tem acho que um provérbio, né, árabe, se eu não me engano, diz que quem planta tâmara não come tâmara, né? Daquele pé. Porque demora muito. Demora muito. Só que as culturas, né, são variadas. Assim também na nossa vida, né? Dependendo do que a gente fizer, a colheita vem mais rápida ou prolongada. Né? Se a gente for olhar hoje, né, o Brasil é campeão na área de produção de alimentos, por quê? Porque algumas coisas que antigamente eram consideradas menores não são mais, né? É igual a gente, mês passado, como eu falei, tive no sul, você que via de lavoura de milho e na parte mais fria de trigo, né? Aí a pessoa fala assim, mas é a safrinha. Cara, safrinha que dá quase 300 saca por alqueire. Não, isso é mais do que uma safra convencional. Então, assim, da mesma sorte que é, mudou-se, né? Que era para ser uma safrinha, ou seja, uma produção mais rápida, mesmo menor, e hoje já está num outro patamar, é as colheitas rápidas. Tem coisa na nossa vida que vem rápido, a resposta vem rápida, a consequência vem rápida, a colheita vem rápida. Já outras culturas, como eu citei a Tâmara, mas poderia ter citado também aqui é, diversas outras coisas, né? Vamos colocar algo que está mais comum para nós, que uma jaqueira, se não me engano, ela leva 7 anos para poder dar os primeiros frutos, né? Então é muito tempo, mas tem coisa que não. Então a lei da semeadura ela é infalível. A questão é só o tempo que Se vai semear levar. uma sementinha de rúcula, por exemplo, depois de 14 dias também Já, já está já, arrancando as primeiras folhinhas, né? exatamente. Então a gente tem que. Eu acho que o segredo é saber o que a gente está plantando, né, pastor? É, verdade. Saber o que está plantando, porque senão saber o que está plantando e onde está plantando também é muito importante, porque a colheita ela virá, né? Então, Verdade. Bom, mas assim, acho que nós ia abordar um tema aqui. A conversa está muito vamos. boa. Mas deixa eu só recapitular um negócio aqui. Eu falei assim que eu sou o pastor mais doido que eu conheço. Por quê? Porque eu já fiz de tudo um pouco, né? Eu já morei em sítio, eu já trabalhei em grandes empresas, né, na área de frigorífico, já fiz programa de rádio, né, pastoreio, mexo com construção, sou azulejista. Então, assim, quando vai olhar, é um monte de coisa. Já fiz stand-up, né? Faço até algumas imitações meio mal feitas, né? Qual é a imitação? Não faz uma aí, então, vamos ver se o Ah, senhor tá bom ainda. tem uns par delas. Ó, então se tem umas par delas, então é Não, mas bacana. bom, Você vai ser o bom, primeiro, então, aqui no bom, bom, programa. nem uma, né? Mas em broma, né? O Valdomiro, né? O apóstolo. Como é que é o Valdomiro? Você sabe, Linkin, esse podcast aqui só tá acontecendo que eu orei, né, Lin? Porque o meu Deus abençoou você, senão não tinha acontecido. Bom demais, Tem, bacana. enfim, tem o É, presidente, né? vai lá, vai lá. Qual dos dois? Esse ou o que passou? O bom! Eu vou falar um negócio pra você aí, tá ok? Esse aqui é o melhor podcast que você vai encontrar aqui no YouTube, né? E tem outro. Você tem que entender, companheiro, que se fosse eu que estivesse fazendo, companheiro, já tinha ter recebido muito mais investimento nesse podcast aqui. É, Bacana, pastor, bacana, tem o bacana. Marcelo Rezende, tem uns par desses, mas né, isso tem uns tempos já, né?
Mas o pastor, ele é meio que assim, né? Às vezes, a vida do pastor é assim. Eu digo que o pastor, ele é pastor, ele é bombeiro, às vezes ele é meio polícia, É ele, verdade. ele é, sabe, assim, vou até contar uma experiência aqui. Uma vez, minha esposa tá aqui, ela sabe, a irmã ligou, né, de madrugada, acho que eram umas 2 e pouco, sei lá, 3 horas da manhã, no telefone. Telefone de pastor, se tocar depois da 1, meu irmão, é problema. Pode saber que é BO. É Não B.O. toca para te convidar para o café da manhã, pode ter Exatamente. certeza. Aí a irmã falou: "Não, tem alguém tentando entrar aqui na minha casa, não sei o quê." E eu, prontamente, né? Já falei: "Meu bem, eu já tô indo." E parti. Peguei a motoca e parti. E aí, eu acho que era pra demorar um pouquinho, né? Pra chegar lá. Eu cheguei muito rápido. Não deu tempo? Quando eu cheguei lá, o humilhante ainda tava na porta batendo. Então, assim, passa por situações. Eu até lembrei de uma. Só que essa não foi comigo, né? A irmã ligou pro pastor, falou: "Pastor, tem alguém que tá para entrar aqui em casa aqui, tá batendo a porta e vai entrar, que a porta é muito frágil." Uhum. Né? Aí o pastor falou: "Minha filha, cadê o teu marido?" Ela falou assim: "Tá aqui debaixo da cama comigo." É, é mais ou menos por aí, Mais ou menos. professor. Só que você viu como É, é que a gente age no impulso, né? Que eu já saí algumas madrugadas assim, depois você chega lá, ou depois que o fato passa, que para raciocinar. Cara, não era muito mais viável ter ligado pro 190, né? Em vez de é, sair doido para ir lá socorrer? exatamente. A gente não, como passou, a gente não raciocina, a gente age com o coração e Mas, vai, mas veja né? bem, a gente pensando pelo lado das ovelhas, né? Teve um caso lá também que uma irmã, a casa começou a pegar fogo e ela Misericórdia. ligou pro pastor, né? O pastor partiu para lá. Então, assim, o que que a gente percebe? A gente percebe que as ovelhas, né? Elas têm a confiança, ela Tem, tem uma tem, tem. pessoa de confiança. É por isso que ela liga pro pastor, É né? verdade. Então, é por isso que ela lembra qual o nome primeiro do socorro ali. Deus, pastor, né? É. Pastor, me socorre, né? Mas é Então, mesmo. mas isso é bom. Né? Isso é bom. Gente, o Muito bem, papo meu irmão. tá. Agora corta aqui para mim, vamos lá. Põe na tela e vamos entrar no tema. É, papo tá bacana. Vou entrar agora na temática. A gente vai conversar mais um pouquinho, né? Respeitar o tempo aqui do pastor também. Hoje tem Não, não é bastante, nem pelo bastante tempo, não, compromisso. assim, é porque, como eu falei com o pastor, né? Eu falei em off, né? Vai aparecer isso aqui, então. Eu falei assim, às vezes a minha opinião diverge um pouco, né? Da maioria quando entra no tema que nós vamos abordar. Vou deixar ele falar qual é o tema. Por quê? Porque talvez eu tenha um jeito meio doido de pensar em algumas coisas, né? Mas isso é Mas bom. vamos lá, né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos nasce sabedoria. Então, isso é bacana. Antes de entrar aqui no tema rapidinho, eu preciso fazer uns agradecimentos, né, para os nossos apoiadores, né? Tem pessoas que estão nos apoiando, nos ajudando, e é por isso que a gente consegue chegar até a tua casa, o teu telefone, é por isso que a gente consegue edificar a sua vida aí através de um programa como esse. Inclusive, nos próximos dias agora, a gente vai passar por uma grande reformulação aqui no programa, talvez a gente mude até de estúdio, enfim, vai melhorar bastante para vocês aí, que são os nossos apoiadores que têm nos abençoado. Né? Um desses é esse que está aparecendo agora na nossa tela, que é a Alfa Cursos, que é aqui de Buritis, porém te atende em qualquer lugar do Brasil. Bom, eu sempre falo que um ensino, um aprendizado, né? Investir no conhecimento é uma das melhores áreas que você pode investir na sua vida, porque o conhecimento ninguém arranca de você. E eu sempre estou repetindo isso: o mercado de trabalho hoje precisa de pessoas capacitadas. Então, se você ficar dormindo do ponto, não se capacitar, provavelmente você vai ficar em último na fila, né, pastor? Com Então, certeza. a gente precisa deixar bem claro isso. Então, você que é aqui de Buritis ou de qualquer lugar do Brasil e queira investir no conhecimento, a Alfa Cursos, você vai entrar lá no site alfacursosrondônia.com.br e você vai ter uma disponibilidade de dezenas, centenas de cursos lá que você pode fazer online, tá bom? Então, quero deixar esse agradecimento aí para Alfa Cursos e também aqui está aparecendo a Movimento Fitness, né? Academia. Essa aí eu vou deixar o senhor fazer a propaganda, porque É. eu acho que eles não vão acreditar se eu falar, né? A gente sempre fala de cuidado da alma, né? A gente cuida muito da alma. O cristão, ele cuida da alma. No geral, ele cuida. Mas onde mora o Espírito Santo? No Né? corpo. No corpo. Então, é necessário a gente estar fazendo um cuidado, né? Porque eu quero viver bastante tempo, né? Então, o pastor também acredita que
Não, na verdade, assim, como eu já cheguei nos 4.2, quase 4.3, né? Já estamos tendo uma conversa séria lá em casa que eu vou ter que ir para academia. É verdade. Não, é sério. Eu conversei esse dia com a minha esposa. Falei, não tem jeito não, vou ter que ir porque preciso melhorar o condicionamento físico. É importante. E não tem jeito. Esse negócio de falar, não, eu vou fazer em casa, Não faz. não faz. É por isso que a gente Né? marca a oração na Ex- igreja, pastor, porque em casa é mais difícil. Ora Exatamente. também, mas é mais difícil. Então, você que é daqui de Buriti, se tiver em outras cidades também, o pastor vai falar, né? Procure que vai valer a pena. Por enquanto, só aqui em Buritis, mas com certeza você deve fazer um investimento na sua cidade, né? Não deixe de fazer, é importante. Uhum. E também eu sempre destaco aqui também que é a questão da natação infantil. Lá tem uma escola de natação infantil por questão de Muito bom. segurança, né? A criança aprender a nadar desde muito cedo ajuda bastante. Né? Para finalizar, eu quero fazer um agradecimento à CIB, né? Associação Comercial e Industrial de Buritis aqui. Tem espaço para locação, tem um espaço amplo ali para suas reuniões. Então, se você precisa, né, dar uma passadinha lá. E finalizando, o Mercado Paraíso, né? O Paraíso dos Preços Baixos, aquele verdinho lá da esquina que você já conhece. Então, dá uma passadinha por lá, preço bacana, atendimento nota 10, entrega rápida. Aqui em Buritis você tem essa opção que é o Mercado Paraíso. Pastor, feitos os agradecimentos aqui, Muito bem. vamos voltar para lá já direto, dentro do que a gente quer conversar, pelo menos um tempinho aqui que o Senhor nos permitir, Vamos que é a tentar, né? questão, que é a questão das igrejas em si, no geral, né? As principais dificuldades, às vezes, encontradas na igreja, né? Falando sobre a igreja contemporânea, a igreja de hoje, né? Às vezes a gente encontra algumas dificuldades que pode, às vezes, impedir o crescimento. Já começando por aí, na opinião do senhor, isso está voltado apenas para a igreja ali, ou às vezes o cristão também? A gente fala da igreja, mas os membros dessa igreja. Às vezes o problema, eu digo assim, problema, né? Uhum. Mas ele está ali dentro da igreja, questão de liderança, direção, às vezes o cristão também mudou. A gente fala assim, igreja, mas a igreja é pessoas, né? Então, Correto. Pastor, como eu falei, a minha opinião diverge um pouco. Para mim, o maior problema que existe chama-se crente, né? Vai, pastor, você tá doido? Não, eu vou tentar explicar. Não aquele que realmente decidiu fazer um compromisso com Deus e que procura, ou pelo menos se esforça para cumprir aquilo que é necessário. Mas há uma leva muito grande de pessoas sem conhecimento teológico, né, mas que se denominam crentes, cristãos, com ideias assim muito absurdas, e isso tem sido um empecilho grandiosíssimo para a igreja, né, por falta de conhecimento mesmo. Um exemplo que eu vou tentar aqui para poder ficar fácil de compreender o que eu estou tentando passar. Por exemplo, a questão dos desigrejados. Tem um monte aí, não, eu sou desigrejado porque a igreja sou eu. Isso não é verdade. A Bíblia não tem nenhum lugar dizendo que a igreja sou eu. A Bíblia diz que a igreja somos nós. Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, a igreja não é um indivíduo. Ele pode ser morada do Espírito Santo, mas não igreja. Igreja só existe quando há um grupo, uma comunidade de fé, que professam a mesma fé e procuram, cumprir as normas dessa comunidade à luz da palavra. Então, são muitas distorções, né, no meu ponto de vista, que atrapalham a igreja. Muitos dogmas, muitas ideias, né, muitas heresias, muitas coisas assim que pegam a palavra e torcem muito ela. Não, eu não preciso estar numa igreja, eu posso acompanhar só virtualmente. Se você não tiver condição de ir à igreja fisicamente, eu até vou concordar. Mas se você tem? Não, mas não precisa. Precisa. Hebreus 10, 25. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, quanto mais quando vede que o dia se aproxima. Grandes profecias estão cumprindo da volta de Cristo. O dia está aproximando. Então, eu não posso deixar de estar congregando. Mas era diferente. Não, pode ter sido diferente em algumas coisas, mas vamos dizer assim, os princípios do cristianismo continuam os mesmos. Então, a maior dificuldade das igrejas hoje são os crentes sem conhecimento, mas que acreditam que conhecem. Aí
assim como aqui está sendo levado algo de qualidade sério à luz da palavra, há muitos canais por aí levando uns conteúdos assim complicado, porque eles pegam uma parte isolada, né, da palavra, tenta fazer daquilo um princípio, né? E eu já vi vários grandes pastores, homens de Deus dizendo, e aí eu concordo, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Verdade. Então, assim, no meu ponto de vista, a maior dificuldade é aqueles que deveriam somar e que estão puxando para trás. Eu quero até fazer um destaque bacana em cima disso aí. O senhor puxou para esse lado, eu acho muito importante. Veja bem, eu até comentei com isso aqui na igreja, né? Jesus disse: Vinde a mim e tal. Uma das coisas que a gente às vezes perece, eu digo assim, a gente, o cristão no sentido geral, é que ele às vezes ele não quer ir até Jesus, né? Ele quer que Jesus vá até ele. Vamos partir por um princípio geral básico. Uhum. Eu, por exemplo, eu tive um problema aqui na perna, aqui, uma questão de ligamento e tal. Eu tive que ir até o médico. Depois eu tive que ir até o fisioterapeuta. Inclusive o Dr. Bruno está me atendendo, nota 10 aqui de Buritis. Então, eu mesmo pagando particular, Uhum. eu tive que ir até lá. Eu precisava do quê? De um tratamento no meu ligamento aqui. E eu tive Correto. que ir até ele. Eu preciso de um suprimento em casa. Eu tenho que ir até o mercado. Ah, mas eu posso pedir delivery. Mas você tem que ir. Mesmo que você tenha que ir até a plataforma onde vende, você tem que negociar, Tem que você fazer alguma tem que fazer coisa. alguma coisa. Agora, o que acontece é uma crítica, né? É uma crítica. O que acontece às vezes com muito cristão, muitas pessoas às vezes que da igreja que para pelo meio do caminho. Por que você parou? Não, porque o pastor não foi, porque o líder não foi, porque não. Você não identificou que você está precisando espiritualmente? Você precisa ir. E vai até Jesus, vai até a igreja, vai até alguém que pode te ajudar, né? Eu acho que isso já uma coisa que merece, né, passar Com certeza. um certo destaque, porque se eu preciso, eu tenho que ir atrás, né? A verdade, assim, igual eu falei, o problema é a falta de base na palavra, falta de base na Bíblia. Exemplo, né? Alguns falam assim, não, né? Mas tem lá a parábola que Jesus contou, que o pastor deixou as 99 e foi atrás de uma, né? Por quê? Porque tentam pegar aquela passagem, aquela parábola e criar um princípio e não vai dar certo, né? A gente precisa entender que cada texto da palavra ela tem um propósito. Por exemplo, um negócio assim que vai pegar até no meu pé porque sou gordinho, né? Ou gordão, não sei, né? A palavra fala lá que o exercício físico para pouco se aproveita para o corpo. Mas por quê? Você já parou para pensar o contexto da época? Naquela época não tinha quase gordo, não. É verdade. Aí, pastor, você está falando, não, eu sou gordo, eu posso falar, né? Não vai ser discriminação nem preconceito. Por que quase não tinha gordo? A maioria das viagens era a pé. Como é que o camarada não ia ter um condicionamento físico bom se eles percorriam longas distâncias a pé? Eles iam longe. Tá lá, Paulo foi para tal cidade. Das duas, uma, ou ele foi de barco, né? E nem sempre ia de barco, ou era na canela. Tanto que às vezes Quando tinha chegava boa algumas condição, coisas. tinha um cavalo ali e tal, mas Não, isso para alguns, mas quando era missionário que vivia das ofertas da igreja, dificilmente ele ia ter uma condução, né? Quando veio assim, algumas vezes chegavam algumas notícias até Jesus, aí Jesus levou um dia para chegar lá. Você acha que ele ia de quê? Então, quando fala que o exercício pouco aproveita para o corpo, é porque o condicionamento físico dele já era muito melhor que o nosso. sim. Até a alimentação, né, pastor? Sim. Hoje o que acaba com a gente é a alimentação. A gente Não tinha industrializado, não tinha fast food, né? Não tinha Refrigerante. comodidade de ligar, traz aí para mim, refrigerante, e um monte de coisas. Mas e aí? E aí que, quando a gente pega esse texto isolado, eu posso tentar criar uma teologia, vamos colocar assim, para não tentar complicar muitas coisas, mas criar um princípio de que não, eu não preciso me exercitar. Como não, gente? Se eu estou acima do peso, se eu sei que eu preciso, que se eu não cuidar agora, daqui uns dias eu vou começar a ter problemas que eu ainda não tenho, de pressão, fugiu o nome agora, né? Questão arterial, de pressão, de talvez diabetes, um monte de coisa que pode desenvolver. Não é que vai, mas pode desenvolver por causa do excesso de peso. Mas naquela época não tinha.
A gente não precisa voltar muito, não, né? Há uns 50 anos atrás, na época dos nossos pais de jovens, eles percorriam longas distâncias, ou era a cavalo ou era a pé também, né? Depois veio a bicicleta, vixe, fazia longas distâncias de bicicleta. Mas e aí? E aí que a geração moderna foi se acomodando, foi se tornando muito Foi ficando sedentário, fácil também, né, as coisas. foi facilitando, né? Alguns falam, não, mas não é bem assim. É assim. Se a gente pega um texto isolado, não vai dar certo. Ah, mas volta lá, que o senhor falou que precisa estar congregando. Precisa, a palavra diz que tem que estar. Você vê a palavra dizendo que se reuniam de casa em casa, se reuniam no templo. E eles tinham tempo no templo também. Então não adianta eu dizer que eu vou ficar só de casa, só pela internet, cara. Não vai dar certo. Eu preciso participar da ceia, eu preciso estar ali, ter o contato físico, senão vai criar uma frieza para com outro indivíduo sem tamanho. E é o que a gente vê. Se convivendo o amor, convivendo literalmente diariamente, o amor tem diminuído, que tipo de amor vai ser esse que vai ser criado entre indivíduos à distância, do outro lado da tela? E E outra, né? Do outro lado da tela, se eu estou dentro da igreja, eu não vou perder nada da mensagem, porque eu posso sentar ali e ouvir com atenção. Se eu estou em casa, vou ali, já volto. Vou pegar um café, vou pegar uma bolacha, eu vou me distrair. sim, Eu não vou receber da mesma maneira, não adianta. Então, tem um monte de gente trazendo coisas que tem atrapalhado o bom andamento do reino. E dentro da igreja, os que congregam, também tem uma galera de crente ali. Que é isso que eu falo, o maior problema são aqueles que são crentes, mas não aceita o novo, né? Ah, mas o que é pecado continua. Continua. O que é princípio continua sendo princípio, o que é pecado continua sendo pecado, mas existem coisas que podem ser feitas e têm sido feitas em muitos lugares, têm funcionado. Ah, mas isso é ajudar Deus? Não, isso é a gente se ajustar ao tempo que vivemos. Exemplo, tem gente que não gosta de logo de luz na igreja. Cara, aquilo ali não vai me impedir nem me ajudar a servir a Deus. Mas, para aqueles que são mais jovens, talvez isso faça a grande diferença. Se ele vai numa igreja, né, e tá lá aquele negócio básico, e ele vai em outro e tem todo vamos dizer assim, uma parafernália de equipamentos, é claro que vai chamar mais a atenção dele. Não estou falando do conteúdo que está sendo pregado, estou falando do a ambiente, estrutura, né? né? Há muitos anos atrás, escutei uma mensagem do pastor Jorge Linhares com o tema Por que as pessoas saem da igreja? E eu acho que hoje, se ele fosse pregar a mesma mensagem, ele ia dizer por que as pessoas não vêm para a igreja. Aí ele explicou algumas coisas. Ele falou: eu fui reitor de universidade, fui diretor de escola há muitos anos. Ele falou: e o que acontece? E eu concordo com ele. Quando você vai matricular o seu filho em uma escola particular, ou seja, você vai estar pagando. Dificilmente, ou em raras vezes, os pais chegavam e diziam: qual o método de ensino que vocês usam? Qual é as especializações que os professores têm? Isso era muito difícil. Eles chegavam e diziam fazer o quê? Olhar a estrutura. Eles olhavam as classes, o que tinha lá de bom, as cadeiras, se tinha ar-condicionado, os banheiros, olhava a cantina, olhava toda a estrutura primeiro. Por último, depois de olhar toda a estrutura, que vinha a pergunta: qual o método de ensino que vocês usam? E aí, cada escola tem o seu. Trazendo isso para a igreja, por que as pessoas às vezes não vêm para a igreja ou saem da igreja? Porque, infelizmente, né, criou-se um dogma que não é verdadeiro, que para Deus operar tem que ser um lugar simples demais. Isso não é verdade. Se você olhar o Templo de Salomão, era uma das grandes maravilhas do mundo. Agora, lá atrás podia, agora na nossa época tem que ficar no básico ali. Por que que o Templo de Salomão não tinha uma iluminação, um projetor, Por que que não tinha? Não tinha porque não tinha, não tinha não tecnologia, existia. porque se tivesse, tinha. Tava lá. Conversei com um jovem, né, ele passou por aqui, o Tom Lennon, de Ariquemes, da NIB, acho que é NIB, Nova Igreja Batista de Ariquemes, Sim, que tá bombando lá, né? lá tá acelerado. E Isso é então, bênção. ele falou sobre isso. Nós conversamos exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão aí. Você que não assistiu, procura lá o episódio com o Tom Lennon.
muito bacana, né? A gente falou sobre música, sobre louvor, e é bem nisso que a gente está falando aí, bem interessante essa questão. Pastor, mas eu quero fazer um destaque aqui. Só concluir o raciocínio. Ah, sim. Porque assim, Desculpa. né? Não, Vai, verdade. podcast assim mesmo, a gente vai brotando, você vai falando, eu tô pensando aqui, ó. Porque aí, né, voltando, né? Aí eu chego numa igreja que tá lá, aquele negócio simples, aquele violãozinho, né, da época da minha conversão ainda, com uma caixa de som daquelas que você não consegue entender o que está sendo pregado, né? Aí fala, não, mas Jesus opera aqui. Sim, Jesus opera aí, beleza, que ele não depende de som para operar. Mas aquilo que eu vou estar recebendo, né? Como eu vou estar recebendo, vai fazer diferença. Se eu chego no outro, onde o som é ambientado, não é nem alto demais, nem baixo demais. E dá para entender o que o pregador está falando. Dá para entender o que o pregador está falando, dá para entender o que está sendo cantado. Aí eu chego num ambiente onde está lá, né? Não tem um ar-condicionado, não tem nada. Repito, isso não significa que Deus não vai agir, porque cada igreja tem uma realidade do momento, mas ela tem que pensar em crescer. Eu estou falando sobre as pessoas que tentam colocar isso como se fosse uma regra. Aí você chega no outro, está climatizado, está agradável, você está ali dentro. Claro, ou pior, vamos lá, no ponto principal. Tá lá, tá certo. Você não foi na igreja para ir no banheiro, mas pode ser que você precise. Se você é um visitante, chega num banheiro e ele está todo esculhambado, fedido, pior que banheiro de rodoviária. Né? Quem trabalha em banheiro de rodoviária que me perdoe, mas a maioria é tenso. Né? Ou um banheiro só para todo mundo. Nós já estamos pensando lá na segunda igreja lá, dos pontos de reforma é os banheiros. Eu quero fazer uns banheiros dignos. Tem 2 banheiros? Tem os banheiros separados, são bem limpinhos, só que são simples. Então, para a nossa realidade do momento, estamos fazendo o melhor que podemos. Como diz o Cortella, né? Capricho é fazer o melhor possível dentro da realidade que você tem, até que ter condição de fazer melhor ainda. Mas já estamos no projeto. Mas quando você chega e o mínimo que se espera é limpeza e não tem, desculpa, mas o visitante não vai voltar. Uma das questões que nós ainda não temos, eu não sei como resolver, porque é uma igreja antiga no bairro, já está com 36 anos, e vocês que ainda estão no aluguel, mas em nome de Jesus vão sair. Quando sair, já pense sobre isso, é uma questão chamada estacionamento. Pastor, como é que você vai resolver lá? Eu não sei ainda. Deus vai ter que abrir as portas, a gente comprar terreno, jogar algumas coisas no chão e fazer estacionamento. Porque se eu vou na igreja a pé, beleza. Mas e se eu chego na igreja com o meu carro? Né? Tá certo que o meu é antiguinho, né? Ainda, mas vou ter um melhor. Mas chega alguém lá num carrão do ano. Não precisa ser um carro comum, mas que a gente sabe que tem um valor considerável. Um Corolla, né? 2023. O cara estaciona na beira da rua e alguém passa por inveja, ou por raiva, ou por rancor, ou sabe Deus o quê, e danifica o carro ali. E aí? Mas se eu tenho um estacionamento, pode acontecer também lá dentro algum incidente? Pode. Mas para quem está guardando o carro no estacionamento, se sente muito mais seguro. Então são coisas que precisam ser observadas. Mas e a palavra? A palavra continua tendo que ser pregada, o pecado continua tendo que ser combatido, o evangelho tem que ser anunciado, Jesus continua salvando. Ele vai salvar no simples, mas ele vai salvar naquele que dá estrutura. Às vezes as pessoas não ficam na igreja porque criou-se, repito, o problema é os crentes com falta de conhecimento, que insistem em dizer, não, mas não precisa de sair para Deus agir. Não. Para Deus agir não precisa, mas para as pessoas ficarem, precisa. De fato, pastor, o senhor falando aí, eu já até comentei aqui no podcast anteriormente, isso aí, tá levando para o espiritual, levando para a igreja. Não, vamos levar para o básico. A gente hoje vai comprar uma loja, vamos sair hoje aqui para comprar uma camiseta. Você vai experimentar, vai passar em 5 lojas. Talvez a loja que tem a camiseta mais bonita, assim, que a gente gosta, mas talvez é uma lojinha mais simples, não tem ar-condicionado. Aí você vai entrando no provador, quando você sai, a camisa tá colada em você, você tá suado, não tem uma boa iluminação, ou seja, a camisa pode até ser bonita, mas você não consegue ver a beleza dela, né, pelas condições. Ou seja, quando você sair de lá, você já vai dizer assim, não volto mais aqui. Então, às vezes, o preço é melhor, às vezes até mesmo
o produto é melhor, mas o que acontece? Ela está num ambiente que não é propício, não tá bacana ali. E aí você entra em outra loja, às vezes você vai pagar mais caro, um produto mais inferior, mas é estruturado, é bacana, você precisa. A gente gosta disso, né? Então, assim, não tem nada a ver com espiritual, não tem nada. É a questão mesmo de uma coisa que a gente falou aqui também, pastor, a questão nas igrejas em si, a gente falando sobre algumas problemáticas, questão de recepção, ser bem Foi o recepcionado. meu caso que eu citei aqui da minha conversão. Eu não fiquei porque não houve Exatamente. acolhimento. Se você entrar em uma loja, eu tô falando de loja porque às vezes a pessoa É fala porque é assim, algo comum do questão cotidiano, isso, né? exatamente, é um geralzão. Se você entrar numa loja, né, e o vendedor tá ocupado, um exemplo, né? Vou colocar. Mas se ele for atencioso, ele tá atendendo dois, ele passou em você, bom dia, boa tarde, boa noite, alguma coisa assim, ó, já eu venho te atender, você pode esperar 5 minutos, você espera 10. Agora, se você entrar num lugar Nem olhar pro e seu ele não lado, não olhar para fala você, nada. você dá meia volta e vai embora e diz, não volto mais aqui. Verdade. Né? Então, na igreja, agora trazendo para a igreja, eu acho que é da mesma forma, pastor. É a questão da recepção. Como que você prega? Porque muitas vezes existe a incoerência entre aquilo que se prega e aquilo que se vive, né? Aquilo que o senhor falou também, né? Por exemplo, a pessoa prega sobre o amor, sobre tratar bem, sobre... Aí, quando na porta da igreja não é bem tratado. Claro, existe os que gostam de ser paparicado, Né? diferente, Não, é sim, diferente. correto. Mas aquele questão de um bom tratamento, né? A questão, por exemplo, da questão da estrutura em si da igreja, é uma questão que se deve levar em consideração, porque você prega prosperidade, você diz que Deus é próximo, aí você passa na frente da igreja, a letra está caindo, a tinta você puxa, a casca sai inteira. Aí você está pregando o quê? Um Deus próspero. Você está sendo incoerente com aquilo que você prega, porque você está dizendo que Deus é próspero, que Deus cuida, que Deus... Mas e você? Eu ouvi uma frase uma vez que eu tomei para mim. A igreja é a cara do pastor. Então, por exemplo, não é, às vezes nem a questão financeira, né? É porque o pastor ele não prioriza aquilo, né? Ele prioriza um monte de outra coisa. Você vê que eu bato aqui também, não tem negócio de passar a mão na cabeça, não. Então, mas assim, ele prioriza um monte de outra coisa, e aí o altar da igreja tá todo os fios, meu Deus do céu, tá uma bagunça, o som, e você tá ali, o trem bombe, o trem. Aí você quer que o visitante chega, aí você quer que o Espírito Santo. Uma coisa, a pessoa sempre fala aqui: a pessoa, quando ela vai visitar uma igreja, que ela não tem o espiritual para ela, igual o senhor falou, é irrelevante, ela não vai. Ela ainda não conhece Jesus. A primeira avaliação é física, não é espiritual. Esse que é o ponto. É porque assim, as pessoas pensam assim, não, mas lá a gente sente a presença, a gente. Não estamos falando disso, por quê? Porque quem chega, quem está começando, quem vem pela primeira vez, ela vem sem esse entendimento do espiritual. Ela vai vir e vai ver aquilo que ela vê, que ela experimentar, que ela gostar, é o primeiro passo para ela ficar. É óbvio que a gente entende que existe realidades que as igrejas vivem. Não estamos aqui para dizer que quem está numa igreja que ainda não chegou lá, sim, né, com certeza, não possa ou não deve. Não, não é isso. A gente está falando de um processo, né, pastor? Exatamente. Que às vezes a igreja começa bem simplesinha, é visão de Deus, e ele vai ali trabalhando. À medida da sua realidade, ele vai melhorando. Agora, o problema não é quando você quer melhorar e não tem recurso. O problema é quando você tem recurso e não quer melhorar. Exatamente. Né? São as prioridades, né? As prioridades. Uma coisa interessante que as igrejas precisam entender também. Isso aqui é o que tem aqui atrás, a salinha das crianças. Na verdade, a gente não deveria nem chamar de salinha. Lá eu estou tentando mudar, mas tá tão incultural que a gente continua. Mas por que não salinha, né? Deveria ser uma igreja kids ou igreja infantil. Mas por quê? Porque a gente olha para as crianças sempre no diminutivo e não deveria fazer isso. É uma alminha, né? Não, é uma alma que tem o mesmo valor do adulto, né? É um missionário potencial, é um empresário no futuro, vai ser um grande político. É uma alma, não é uma alminha. A salinha, não, ele já vai sempre sentindo como se tivesse menor. Não, é a igreja Kids. Pastor, lá já... Não, estamos trabalhando, porque não é algo que eu vou chegar e dizer, a partir de agora é assim, né, a ferro e fogo. Não, a gente vai trabalhando culturalmente para poder ir mudando, né? Então, um monte de coisa que pode ser feito, tendo condições para fazê-lo, tem que ser feito. O último que a pessoa vai entender
né? Não que não seja o principal, mas para quem ainda não serve a Jesus, é a palavra. Que ela vai precisar ouvir, receber, entregar a vida a Jesus e aí vai passando pelo processo de conhecimento. Eu, quando cheguei na igreja, eu não tinha coragem de orar. Ah, mas por quê? Porque eu tinha vergonha. Na minha cabeça, aquilo que eu tinha aprendido é que Deus era um ser que está lá no alto, olhando para nós e na minha falta de entendimento, parecia que ele estava esperando a oportunidade. A hora que ele falhar, eu pego ele, né? Era o sentimento que eu tinha medo de orar. Aos poucos eu fui conhecendo um Deus que é justo, que sabe fazer as coisas do jeito certo e que também é de amor. Então eu fui entendendo que a oração é relacionamento, eu fui entendendo que a vida com Deus ela tem que ser diária. Aí aos poucos eu fui perdendo aquele medo interno, que às vezes eu não verbalizava, não falava para ninguém, mas para mim orar no começo era difícil, porque na minha cabeça era algo assim, como é que eu vou falar com Deus? Porque ele é Deus. Não, é justamente porque ele é Deus que eu tenho que falar com ele. Exatamente. Pastor, deixa eu partir para um ponto aqui que eu acho que Fique à é vontade, muito pastor. bacana também, e vale a gente destacar aqui nesse programa, é a questão, por exemplo, do conhecimento. Sim. No geral, a gente percebe, agora eu vou colocar geral, depois eu parto Uhum, mais para os pastores em si e lideranças. No geral, eu percebi, pode ser uhum. minha opinião, que o cristão é um pouco diferente dos outros. Vamos lá, como assim, pastor? Um médico, por exemplo, ele todo ano ele sai, às vezes 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Eu tenho amigos que são médicos que ele sai para buscar uma especialização, ele sai fora do país, fazer um investimentaço, né, na vida dele, para ele adquirir o conhecimento, para ele melhorar, para ele ser um profissional melhor, né? Aí você vai olhando para as outras áreas, por exemplo, um lutador, por exemplo, ele gosta de conteúdos que fala de luta, que aprimora, que melhora. Você olha para um esteticista, por exemplo, para alguém que trabalha na área da estética, Tá sempre em ele crescimento, né? Sempre gosta, melhorando. exatamente, está melhorando e gosta de conteúdos que tá no nicho dele ali, que está na área dele. Agora, você olha o cristão, ele não gosta das coisas que envolve coisa de cristão, não. Você pegar se tivesse um estudo que de fato trouxesse um número, que não tem, mas trouxesse um número, você vai ver que o cristão, ele não gosta das coisas de cristão, não. O cristão, minha opinião, que uma Não, massa pode concluir. grande, né, não, tá passando ali, não, um podcast cristão, não, não, passa. Aí ele vai assistir outra coisa, que uma piadinha, que é não sei o quê, que é para dar risada, que é não sei o quê. Ele só o momento ali da igreja ali em si, e pronto, acabou. Então, assim, ele não consome, ele consome uma, Coisas uma muito bolha aleatórias, né? pequena, coisa. Então, isso é assim, pequena no sentido do. Mas no geral mesmo, isso acontece muito, né? E eu acho que é uma falha, né? A gente precisa todo dia estar adquirindo. Agora, quando eu falo partindo para o conhecimento, questão de pastores e lideranças, pastor, se a gente pegar hoje o que é de pastor que não está preparado, é uma loucura. Chega a ser, eu estou escrevendo um livro agora que o Espírito Santo me ministrou, estou na direção de Deus, estou escrevendo um livro que tem até por título Por que a Igreja Morre, lembrando que a igreja não é um templo, a igreja Uhum. é pessoas, né? E eu estou seguindo o que Deus me mandou fazer, eu estou descobrindo, né? Por que que isso acontece? Então, assim, o que é de líder despreparado? O cara quer ser líder, tá? Tem um chamado de Deus, beleza. Eu até tenho uma frase que eu anotei ali, que eu disse esse dia no podcast, eu anotei, nem todo mundo que exerce cargo de liderança é líder. Então, assim, a pessoa quer fazer, beleza, tem um chamado de Deus, eu tenho isso para você, mas não é porque Deus falou, eu tenho isso para você, que ponto final, vamos microfone para frente e vamos pregar. É Então, aí onde eu ia chegar. O que o senhor mencionou agora é o ponto que eu parto nesse princípio aí, né? Óbvio, vamos lá, voltando lá atrás, né? Desde muito tempo, né? O povo já perece por falta de conhecimento, porque lá em Oséias ele já falou isso. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Depois ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que quase todo mundo tem uma Bíblia em casa, tem uma Bíblia no celular, mas não lê. Como é que eu vou conhecer Deus se eu não leio? Eu sempre costumo dizer o seguinte: tem um monte de crente que parece adolescente.
e não faz o que tem que ser feito. Em que sentido? Uma adolescente aí não serve a Cristo ainda. Ela é fã de alguém. Ah, algum artista, alguma pessoa, né, que está na mídia no momento, né? Aí o adolescente vai lá, descobre onde nasceu, qual que é o nome, quem que é o pai, quem que é a mãe, do que gosta, qual tipo de bebida que gosta, tipo de comida, qual a roupa que veste, qual o cabelo que faz, quem é o cabeleireiro, qual o tipo de marca de maquiagem, tipo disso, daquilo. Faz aqui, e enche o seu quarto de posters, né? Hoje não está tão comum, mas de pôster, de foto, e cria quase que um local de adoração, né? Aí essa adolescente converte. Ela vem para Jesus. Ela deveria pegar esse mesmo empenho para conhecer a pessoa a qual ela admirava e trazer para Cristo. Saber onde ele nasceu, quem é ele, por que ele veio, qual a sua missão aqui na Terra, quem ele é hoje, né? Não que ele não fosse antes, mas não faz. E passa-se o tempo dentro da igreja, muitos cristãos, né, só lê a Bíblia na hora que o pastor fala, abre aí. E tá ficando tão cômodo, e não é errado usar, mas tá ficando tão cômodo que alguns não querem nem trazer a Bíblia, porque vai aparecer lá no telão mesmo, eu leio lá. É verdade. E aí, gente, que a Bíblia, eu não sou, esse negócio tem que ser só de papel, não, né? A Bíblia tem que ser lida. Ah, por quê? Porque tem que é mais tradicional, é nada. Se for para ir tradicional, tem que ir lá para os pergaminhos, lá para os papeiros, né? Não, vamos. Papel vem bem depois. A modernidade está trazendo a digital, mas use, independente qual for. Então, assim, o povo não quer conhecimento. Quando você vai falar assim, olha, né, é um seminário para crescer o seu conhecimento, poucos vêm. Quando você conversa com alguém e diz assim, né, mas quantas vezes você lê a sua Bíblia por dia em casa ou por semana? Alguns dão aquela risada amarela e falam, mas quando está na igreja eu leio. Aí você lê 2 versículos ali quando o pastor está lendo, para explanar. Ah, mas e questão ministerial? Não muda. Qual o maior problema? O problema é que os pastores modernos, vamos colocar assim, eles não têm paciência. Deus tem uma visão, Deus falou que eu vou ser pastor. Beleza, e aí? Aí o certo seria eu sair, me preparar, me organizar. Paulo ficou 2 anos fazendo tenda e aprendendo. E olha que, em parte de conhecimento, o cara é o cara. Né? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes sábios da época, um dos grandes fariseus da época, dominadores, doutores da lei. Paulo era também. Só que Paulo fica 2 anos entendendo, aprendendo, se preparando. Ah, e aí? E aí que hoje fala assim, não, olha, Deus me mostrou que eu vou ser pastor. Mostrou? Mostrou. E aí? Não, já estou indo abrir uma igreja. Mas como? Eu, da vez que Deus me deu primeira palavra, talvez a primeira visão de que teria o chamado ministerial, foi 7 anos até eu assumir a primeira igreja. Ah, e deu tudo certo? Não, não deu tudo certo. Por quê? Porque mesmo hoje, que já tenho aí praticamente 16, quase 17 anos de pastor, continuo aprendendo e crescendo. Só que eu me deparo com pastores e eu já escutei isso da boca de pastor. Ah, eu não gosto de ler livro, não. Leia a Bíblia porque precisa. Cara, pelo amor de Deus. Como? Ah, mas estava falando o quê? Que eu preciso fazer uma faculdade teológica? Não, a faculdade seria ótimo, né? Mas se você não tem condição, ou se você não deseja fazer uma faculdade, não tem problema. Existem ótimos livros que vão te ajudar na caminhada. Existe a palavra que você precisa ler com empenho. Você precisa dominar diversos assuntos e não só a palavra. Mas, igual o senhor falou, às vezes gasta 2, 3, 4 horas só assistindo TikTok, né? Instagram. Ah, pastor, mas isso é divertido. É divertido. Isso eu não discordo, não. Não estou falando nem que você não possa ter ou usar. É uma ferramenta que pode até ser usada em favor da obra. Porém, não permita que isso tome o seu tempo de estar na presença de Deus. Ah, mas e aí? E aí, isso só vai mudar quando a gente entender que o que faz a gente ser livre é o conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Se não, vai continuar escravo. Antigamente, os crentes falavam assim, né? Não,
Porque o pentecostal e o católico, eles não têm conhecimento bíblico, é só os tradicionais que têm. Passou-se os anos, os pentecostais passaram a ler mais a Bíblia, beleza. Só que hoje, nos dias que estamos vivendo, eu vejo muito católico dando surra de Bíblia, e não tirando o mérito deles, já que também são cristãos, né? Em pentecostal, em tradicional, em neopentecostal. Por quê? Porque na mesma medida que eles passaram a se interessar mais pela palavra, os crentes estão se acomodando a só ler quando está dentro da igreja. Isso não é ser crente. Isso é o que eu falei. O maior empecilho para a igreja avançar é esse povo que está lá dentro que se recusa a avançar, a crescer. Pastor, estou falando aí, eu destacando aqui o 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ele diz assim: portanto, vocês, meus amados, vistos que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória tanto agora quanto no dia eterno. Ou seja, crescer. Vamos para esse podcast que daria 5 horas que eu posso. Mas eu vou acrescentar algo para poder o senhor comentar, né? Paulo ainda fala sobre a renovação da nossa Exatamente, mente. Romanos 2:12. Eu não vou lembrar o endereço agora, mas se eu tenho que renovar a minha mente, se eu tenho que crescer na graça e no conhecimento, peraí, né? Mas pode falar aí que aí a gente vai. O que trazendo agora para. Eu acredito que a gente vai caminhar para o encerramento. Quanto tempo de programa aí? 1h10. Já? É muito rápido. Mas vamos lá. Essa questão, por exemplo, aqui, do crescer na graça e no conhecimento. Lá vai o pastor criticar de novo. O pastor te falar, né? É a questão que a gente precisa colocar na mesa, né? Exato. Muitas vezes a gente não coloca na mesa. Um pano, né? Exatamente. Essa questão do crescer na graça, no conhecimento, eu vejo isso como uma balança e um equilíbrio. A nossa vida, primeiramente, ela precisa ser equilibrada. Não pode ser um desequilíbrio. Nem outro, né? Se a gente estiver tonto, fica desequilibrado e cai. Então, o desequilíbrio leva a gente à queda. Isso é lógico. Você precisa ser equilibrado no seu financeiro, você precisa ser equilibrado no seu emocional. Se você tiver um desequilíbrio, a tendência é a queda, né? O fracasso. Então, a gente precisa entender, primeiramente, que a gente tem que ter uma vida equilibrada. Aqui ele vai falar sobre uma questão de equilíbrio. Graça e conhecimento, né? Você precisa equilibrar essa balança, ela precisa ser equilibrada, né? Você estudar e não buscar em Deus, na graça, não buscar ali uma intimidade com Deus, você vai dar errado. Porque você vê muitos estudiosos que se afastam de Deus, buscam o estudo, né? E não é errado, muito pelo contrário, é super recomendado. Eu estou finalizando agora meu bacharelado em teologia, eu achei muito produtivo, a partir do momento que eu cresci os dois juntos, né? Quando você observa uma igreja ou um pastor ou uma comunidade que ela é muito na graça e o conhecimento baixo, tudo é Deus ou é o diabo. Caiu o copo, diabo. Enfermidade, diabo. Pode ser? Pode, mas nem tudo se atribui. Então, tudo vira ou é Deus ou é diabo. Dois extremos. Exatamente. Agora, quando é para o outro lado, quando a pessoa é só conhecimento, é a ciência. É a ciência, é o normal, é o comum. Não tem nem Deus e nem tem diabo. Então, veja bem, quando eu consigo equilibrar essas duas balanças, entre a graça e o conhecimento, eu vou conseguir fazer uma divisão correta. Porque não podemos, de maneira nenhuma, anular o mundo espiritual. De maneira nenhuma. Também não podemos, de maneira nenhuma, viver só no mundo espiritual. Isso que está a balança, porque tem pessoas que também anulam o mundo espiritual. Outro problema. Por exemplo, está acontecendo umas situações na casa da pessoa, está acontecendo uma questão, às vezes, até mesmo de enfermidades, né? Existem enfermidades que são de origem espiritual, então a pessoa anula tudo. Está com problema há anos, mas a medicina, o médico, ninguém nunca resolve, não sabe, não localiza, não sabe a procedência daquilo. Então, a pessoa, não, mas isso existe, é normal, e leva tudo na normalidade. Ou o outro extremo, que é tudo espiritual demais, né, pastor? Tem aquele extremo que é tudo espiritual demais. Então, essa questão dessa balança, do crescimento da graça e do conhecimento. Eu, no meu ponto de vista, pastor, é extremamente importante essa direção aqui. Correto, pastor. Porque o que acontece? Alguns só conhecem aquele que quer, né? Só para tentar dar uma desculpa, uma justificativa. Mas eu li lá na Bíblia, a letra mata. É mesmo, mas também diz que o Espírito vivifica. Ele não está dizendo que você não tem que conhecer. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, se tiver o equilíbrio, não vai matar.
E tem que lembrar que na época em que isso foi escrito, 3% da população sabia ler e escrever. 3%. E quem sabia ler e escrever era considerado que tinha um dom de Deus. Ou dos deuses deles, né? Dependendo da cultura. Por quê? Porque era algo que poucos tinham acesso. Então, quando fala letra mata, não é no sentido que você não tem que ter conhecimento. É no sentido que você não pode ter só conhecimento. Uhum. Quando eu comecei minha faculdade teológica, num certo período lá, eu parei e falei, Senhor, eu vou fazer porque eu preciso me formar, mas se eu for crendo que eu estou estudando Não, não aqui, dá eu vou não. Ixi, desviar. não tem condições. Entrou naquele negócio do zoroatrismo e tal, e começaram a colocar como se o cristianismo fosse uma cópia do zoroatrismo. Eu falei, não, isso aqui está errado. Né? Mas e aí? Aí é justamente o que está aqui, o que Pedro fala, o que Paulo fala, né? Crescer na graça e no conhecimento. Como é que eu cresço na graça? É buscando a Deus. É oração, é jejum, né? É vigilância. Porque tem muito crente que ora e jejua demais, não vigia nada, cai também, não tem jeito. Eu sempre falo Né? que o que vem antes da oração, né? É a vigilância. É, Jesus não falou orar e vigiar, não. Ele falou vigiar e orar, né? Então, assim, mas e aí? E o conhecimento? Conhecimento vem. Leitura da palavra, vem. Leitura de bons livros, vem. Compartilhando com pessoas que já estão na caminhada há mais tempo do que nós. Quando eu topo algum pastor que já está com a cabecinha branca, que eu vejo que é aquele que está pautado na palavra, se eu puder, eu gasto horas com ele. Por quê? Porque esses caras têm uma sabedoria e viveram coisas que nós não vivemos ainda. E uma faculdade teológica. Pastor, mas eu vou com a faculdade por último, sim. Porque se a pessoa não estiver bem firme na fé, não faça. exatamente. Muito Curso bom. de teologia livre, faça. Mas faculdade, Faculdade, não. eu digo a mesma coisa. Ah, por quê? Acredite, eu já vi vários que depois de formados se desviaram. Vários. Inclusive um que começou junto comigo lá na Faculdade Metodista de Porto Velho. Eu tranquei a minha, ele concluiu, né? Aí depois eu reabri, agora tem que entregar o TCC e pagar umas matérias que eu reprovei, né? Mas ele concluiu. Dias atrás eu fiquei assim, sem chão, quando conversando com um amigo em comum. Ele falou assim: não tem o pastor fulano? Eu falei, tem. Como é que ele tá? Ele tá bem lá? Porque eu sabia que ele estava na congregação, né? Que quando eu conheci a congregação, estava avançando, já tinha um templo enorme, lindo, acho que umas cento e poucas pessoas lá. Isso quando a gente começou a faculdade, porque o ministério a qual ele faz parte exigia, né? Ele falou, então, ele se desviou. Ele desviou mesmo. O negócio Dificilmente dele volta, porque ele falou assim, o negócio dele hoje é passar o final de semana bebendo bebidas alcoólicas e jogando truco. E quando a gente foi lá, a primeira coisa que ele falou na porta foi, meu amigo, olha, se você quiser ficar na minha casa, você é muito bem-vindo. Mas você está proibido de falar de Deus ou de Bíblia aqui dentro. blindado. Entendeu? E aí que infelizmente infelizmente, digo com dor no coração, alguns vão se desviar porque cresce demais o conhecimento e não cuida de crescer na graça. Não tem jeito, oração é para ter relacionamento com Deus. Inclusive, aproveitar o podcast aqui, algo que eu falei ontem na igreja. O problema é a cultura de oração que nós temos. Nós viemos da maioria do catolicismo, onde quando a pessoa cometia um erro, um pecado grave, ele ia lá e se confessava, e isso é bom. O nível de suicídio entre católicos é menor do que entre evangélicos, por causa do hábito de confissão, que tira o peso. Mas antigamente, não posso falar hoje, mas antigamente vinha as orações como punição. Olha, você pecou, você fez isso, então você vai rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, tanto crê em Deus Pai, né? O terço era utilizado para isso, para você contar a oração, né? Orava e pulava, para isso serve o terço. Então, assim, não estou denegrindo, estou falando algo real. Qual o problema? Que isso ficou implícito na nossa mente, no nosso subconsciente, no subconsciente dos nossos pais, e às vezes até crentes que quando o filho erra, bota como castigo e orar. E aí vai criando criou dentro de nós, né? Criou dentro de nós um sentimento, né? Talvez no subconsciente, de que quando eu estou orando, eu estou pagando uma penitência, quando eu estou orando, eu estou apenas fazendo algo para que eu possa alcançar o perdão de Deus. Não, a oração é para relacionamento com Deus, é para eu crescer na graça.
A oração é para eu ter intimidade, para que o meu espírito esteja literalmente grudado no Espírito de Deus, porque tudo vem dele. Agora, se eu só oro, por mais que eu tenha comunhão com Deus, mas se eu não crescer no conhecimento, eu vou cair como muitos caíram por causa de heresias que eu vou acreditar que são verdades, porque eu vou criar a minha teologia dentro de uma passagem bíblica. Peraí, e a hermenêutica? E a homilética? E a exegese do texto? Então eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Por isso eu repito, bons livros, leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia primeiro, leitura da Bíblia, bons livros, troca de experiência com outros pastores, ou mesmo que não sejam pastores, mas pessoas de conhecimento, e uma formação teológica. Por último, se puder fazer um curso de teologia livre, aconselho. Agora, a faculdade, pense bem antes. A respeito de oração, inclusive eu tenho um vídeo para recomendar, que é do Benny Hinn, que ele fala sobre a oração no Espírito. É um vídeo de mais ou menos 1 hora, 50 minutos. Eu vou até fixar ele aqui no comentário aqui embaixo, para você que tem interesse, você ir. Pastor, sobrenatural, que ele fala sobre oração, Benny Hinn, né? Então, né? Quem é o Benny Hinn? Olha, as minhas referências na questão de oração são Kennedy Reagan, Benny Hinn, e o que partiu mais recente, né, ou recentemente, que foi o David Young-Shu. O cara orava 4 horas por dia, todo dia. Pastor, o senhor já faz isso? Ainda não consigo, não. Mas ele orava 4 horas por dia, só que o dia que ele tinha um dia muito atribulado, ele orava 6. Aí as pessoas dizem, mas você perdeu 2 horas. Eu falo, não, eu gastei 2 horas a mais na presença de Deus, porque aí aqueles problemas que eu não ia poder resolver, ele já foi à frente. Pastor, eu quero fazer um destaque sobre a oração. Fica à vontade. A questão da oração. Fica no seu podcast. A questão da oração é o seguinte, né? Eu vou fazer um destaque que eu acho muito importante e eu vi isso acontecer muito, né? A gente falou sobre vigiar e orai, sobre essa questão desse conteúdo dessa oração. Muitas vezes, nem sempre a pessoa que ora muito, ela tem muita intimidade com Deus. Muitas vezes, o que leva a pessoa a orar muito, às vezes? O que leva ela a orar muito é porque, às vezes, ela erra demais, ela não vigia. E qual que é o conteúdo da oração dela? O conteúdo da oração dela, eu tô só colocando um exemplo aqui, que isso não sirva para você, né? Às vezes você ora muito, mas aí qual que é o conteúdo? Pai, hoje eu quero te pedir perdão, porque hoje eu magoei o pastor Maurício, eu falei para ele aquilo que não era para ter falado. Eu quero pedir perdão pro Senhor. Aí a oração, 50 minutos foi oração, mas em intimidade com Deus foi só 10, outros 40 foi só falta de vigiar. É verdade. Né? Então, eu oro muito. Presta atenção no qual que é o conteúdo da sua oração. Se a sua oração for sempre pedindo perdão para Deus pelos seus erros, que você falou demais, que você agiu errado, que você magoou, que você maltratou, sua oração, meu irmão, é falta de vigiar. É verdade. Ontem, pós-culto, né, algumas pessoas vieram pedir oração e tal, sem problema, a gente ora. É nossa função também como pastor interceder, né? Só que eu sempre perguntava, eu falei, você quer que eu ore pelo quê? Aí a pessoa ficava meio assim, eu falei, não, porque não adianta eu querer usar um canhão para matar um mosquito. Eu tenho que saber para onde eu estou apontando e que tipo de oração eu vou fazer. E na maioria dos casos, antes de orar, eu avisava, falava, mas você sabe que isso aí é uma questão de você agir diferente. Por quê? Porque boa parte dos nossos problemas, né, e eu me incluo nessa lista porque não tem como ficar fora dela, é por causa de escolhas que fizemos errado por falta de vigilância. Quando vigiamos, quando observamos, nós erramos menos. Não quer dizer que você vai ser perfeito. Perfeito é Cristo. Mas você erra menos. Então você vai ter que gastar menos tempo, como o senhor bem colocou, pedindo perdão e fazendo conserto. Eu vou poder gastar mais tempo adorando, reconhecendo quem é Ele, colocando de fato a minha real necessidade diante dele. Porque às vezes a pessoa só pede perdão e diz obrigado, Jesus. Está aí a minha necessidade. Pastor, mas aí é egoísmo. Não, não é egoísmo. Hein? Quando eu oro por mim, eu oro pela minha família, eu oro pela igreja que eu pastoreio. Não tem como. Agora, se eu tenho meia hora para orar e 25 minutos é só para pedir perdão, calma aí, tem alguma coisa errada aí. Exatamente. Vou reiterar novamente aqui, vou deixar o vídeo lá do Benny Hinn. Você que quer melhorar na sua oração, invista não sei se é 50 minutos ou 1 hora, faz esse investimento. Porque às vezes, pastor, a pessoa tem dificuldade ali na oração em si.
né? Ele vai te explicar, o mestre, né, vai te explicar ali certinho os processos, enfim, como que você faz, né? Porque às vezes até a pessoa fala assim, quando eu sentir vontade eu oro. Não vai Não sentir vai sentir vontade, não vontade vai. nunca, né? Não vai sentir, tem que, de Ah, fato, e aproveitando o gancho, né? Já que, como foi colocado, questão de perder tempo na internet, ganhe tempo. Como o pastor falou, ele vai deixar um comentário fixo ali e tal, mas eu já quero aproveitar e dizer assim, olha, tem muitos bons livros que talvez você não tenha ele em mãos, mas tem ele narrado no próprio YouTube, né? Mas e aí? O último que eu li recente, li entre aspas, né? Eu ouvi, né? Foi Andando no Espírito de Kenneth Reagan. É muito bom, muito bom. Faz a gente entender a questão de relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós não somos um só. Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E aí, às vezes, a gente tem conflitos internos, a gente não entende por quê. Nesse livro ele explica. Exemplo, tipo assim, tem algo que você sente vontade de fazer, mas você mesmo fala assim, não, mas eu não posso fazer isso. Peraí, como é que você está discordando de você mesmo? Uma batalha dentro da sua própria mente. Alguma coisa ali não está certa. Não, eu estou lutando contra Deus. Às vezes não. Às vezes você está lutando contra o seu espírito, a sua mente racional, né, a sua alma, lutando contra o seu espírito que torna Deus, já que foi ele que o deu segundo a palavra, quando você morre. A alma é o que vai durar a eternidade. Mas esses conflitos internos, nesse livro, ele traz uma direção, um norte. Eu achei fantástico, né? Um livro escrito acho, em 1950 e continua sendo atual. Pastor, para finalizar, fazer o fechamento aqui, Sim, né, senhor. pela questão do tempo, veja bem, eu quero falar, já caminhando que a gente está falando sobre algumas problemáticas da igreja, às vezes quando a pessoa fala problemática da igreja, acha que é o templo, né? Não Não, estamos não, falando de não tem. templo, estamos falando Exato. de nós somos a igreja, né? É Então, verdade. veja bem, uma das coisas que atrapalha a igreja, o pastor, o líder, o cristão, o membro, enfim, é a questão da gestão do tempo. Não consegue gerir bem o tempo. E às vezes, quando parte para a liderança, piora, porque aumenta-se os compromissos e não consegue ser um bom gestor de tempo, né? Isso no sentido geral, no sentido de liderança, até mesmo de pastor. Né? Às vezes, a gestão de tempo vai definir as prioridades. Aí o que acontece? É sempre muito corrido, muito atropelado, às vezes até por isso que as pessoas não vou colocar isso não, porque eu diria assim, por isso que as pessoas não consomem os conteúdos às vezes que são cristãos, mas não é verdade porque consomem outros conteúdos. Consome os Netflix conteúdos. assiste 5 episódios da série num dia só. Então não é isso, é questão de prioridade mesmo, né? Verdade. Mas a questão da gestão de tempo. A pessoa não é um bom gestor de tempo e acaba atropelando essas coisas, né? Um ponto de vista para o senhor, para nós fazer finalizar com chave de ouro aqui também, né? Essa questão da gestão de tempo do cristão. Como é que ele consegue ser um bom gestor de tempo para administrar bacana as questões espirituais, pessoais, familiares, enfim. Olha, pastor, eu penso que a pessoa precisa descobrir ou entender bem o que é o tempo para ela. E a maioria das pessoas não pararam para entender o que é o tempo. Em que sentido? No sentido que se alguém está numa fase terminal, né, num hospital, e ela pudesse, mesmo sendo milionária, ela daria tudo que tem para mais alguns minutos de vida. Normalmente ela não vai dizer assim, não, eu quero ver mais 5 minutos para me poder comprar mais uma mansão. Quero mais 5 minutos para que eu possa fazer um concerto, para que eu possa pedir perdão. Mas a questão é que a gente só valoriza o tempo quando ele está chegando ao fim. Se a gente valorizasse o tempo hoje, ganharíamos muito. Em que sentido? Em todo sentido. O valor que você vende o seu tempo. Mas eu não vendo. Vende. Se você está numa empresa, você vende o seu tempo. Você fica ali 8 horas por dia. Você vendeu o seu tempo junto com o seu conhecimento para desenvolver aquilo que você foi contratado. Mas qual o valor real do nosso tempo? Quando a gente traz isso para o mundo espiritual, ou acho que não tem como deixar só no mundo espiritual, mas não, na nossa vida cotidiana, dia a dia, a gente precisa equilibrar o espiritual, familiar, lazer, trabalho. A maioria diz que não tem tempo. Na verdade, falta só organização. E
Para organizar, eu preciso entender quais são as minhas prioridades naquilo que eu vou estar gastando a minha vida ou o meu tempo. Qual é a minha prioridade principal? Primeiro de tudo, Deus. Depois, a igreja? Não. Se eu colocar a igreja, vai dar ruim. Por quê? Porque antes da igreja tem que estar a minha família. E antes da igreja tem que ter outra coisa. E às vezes muitos discordam de mim. O trabalho. Trabalho, com certeza. Por quê? Porque se eu não tiver um bom trabalho, eu não vou conseguir nem ajudar na igreja e nem tampouco cuidar da família. Exatamente. Então, a igreja vem lá em quarto, pastor, lá em quarto. Ah, mas então eu vou ir na igreja só o dia que eu quero. Não, se eu organizar o meu tempo, eu consigo cumprir os compromissos ao qual eu firmei. A igreja, na minha visão, são todos voluntários. Ninguém está aqui se não fosse voluntário, nem o pastor. Porque se ele não quisesse ficar, nada impediria. Mas, mesmo sendo voluntário, eu não sou obrigado a firmar um compromisso. Mas se eu quero ver o local que eu congrego, que eu recebo palavras de vida, que vão me ajudar a chegar ao céu, eu no mínimo preciso honrar aquele lugar. Então, mesmo se eu sou voluntário e eu me disponibilizei para fazer algo, eu preciso fazer com excelência. Só que não é só enquanto eu estou dentro do templo. É durante todo o meu tempo. É em casa, é com a minha família, é no meu trabalho, é nos minutos que eu tiver ali para poder adquirir conhecimento. E o grande vilão não tem jeito hoje, não é mais a televisão. Né? Lá em casa a televisão tá lá, tem uma. Quem mais usa é a minha filha de 5 anos, para assistir os desenhos dela, que são policiados pela mãe, para ela não acessar qualquer coisa. Mas o grande vilão hoje é o celular, é o computador. Você escolhe o que quer ver e às vezes fica mais tempo do que deveria ali. Então, aquilo que você está gastando a sua vida é o que vai fazer o diferencial nela no futuro. Agora, você está gastando de que maneira? Ah, o senhor é contra a internet? Contra? Não, não sou contra, não. Todas as ferramentas que tem disponível têm que ser usadas a favor do reino. Eu sou contra você não fazer uma boa gestão do seu tempo, não se organizar. Porque às vezes a gente vê dois extremos. Aquele que não pega para nada e às vezes precisa. Tem uma notícia importante, um comunicado, alguma coisa, tentando um contato e a pessoa deixa ele no canto. E aquele que não larga. Então, não é questão de usar ou não usar, é usar com equilíbrio, com sabedoria. Então, eu tenho que organizar o meu tempo numa lista de prioridades. Quando eu faço a minha lista de prioridades, eu tenho que ser sincero comigo mesmo, o quanto eu tenho gastado do meu tempo, da minha vida, naquilo que eu coloquei como prioridade. Se Deus é de fato a minha maior prioridade, quanto tempo da minha vida eu tenho dedicado a Ele? Não, pastor, eu estou em comunicação com Deus o tempo todo. Beleza, isso é verdade. Mas existem momentos que tem que ser exclusivos para Ele. Ah, não, a minha família é minha segunda na lista ali. Beleza. Quanto tempo você não sai com a sua família para ter um momento de lazer? Não pega aí a esposa, os filhos, né, e vai para um rio, assar uma carne, ou vai para um clube tomar um banho, ou vai para uma pizzaria comer alguma coisa. Há quanto tempo? Ah, mas é a minha prioridade. Ué, se é prioridade, o que você tem feito? A fase da infância, a gente tem que entender que nós somos geradores de memórias nos nossos filhos. E é aquilo que é atípico é que gera memória. O que é rotineiro, não. A criança vai todo dia para a escola, ali, 5, 6 anos, 7 anos, todo dia. No futuro, quando perguntar sobre a escola, ela vai lembrar vagamente, porque virou cotidiano. Mas a festinha que teve na escola, ela vai lembrar, porque foi algo atípico. Verdade. E com a minha família, o que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Em fevereiro eu fui lá para o Vale das Cachoeiras, catei minha esposa e minhas filhas e falei, pastor, o senhor estava podendo ir? Não, eu orei, criei, trabalhei, porque eu trabalho fora também da igreja, e ainda chegou um irmão e falou, pastor, eu quero abençoar o senhor. Me deu uma oferta. Eu pedi? Não, ele esteve na minha casa, eu falei do projeto, falei, estou me organizando para poder ir, né? Ele mora lá no Rio Branco do Acre. Ele falou, pastor, qual que é o seu Pix? Aí eu falei, ele falou, eu quero te abençoar. Eu falei, não, meu filho, fica tranquilo. Ele falou, não, eu quero te abençoar. Eu falei, amém, então venha, né? Inteirei, claro, com uma parte, parti para lá. E foi um dia maravilhoso que vai ficar nas lembranças dela, além dos vídeos. Então,
Gere memórias. O problema é que a gente quer fazer aquilo que nos agrada, não aquilo que agrada a família. A terceira prioridade é o trabalho. Por quê? Porque por causa do trabalho, às vezes eu vou ter que faltar ao culto. Ah, mas e Deus? Não, Deus continua como prioridade. Eu não preciso perder minha comunhão com Deus por causa do meu trabalho. Mas o meu trabalho é de onde eu tiro o sustento da minha casa e automaticamente, mesmo que não diretamente, o sustento da igreja. Porque se eu sou fiel, é daquilo que eu ganho. Para mim ganhar, tem que estar trabalhando. Então, quando a gente organiza em lista de prioridades, a gente consegue fazer uma boa gestão do nosso tempo. Ah, meu irmão, se o povo soubesse como traz bênção para a vida dele, o tempo que ele tira na presença de Deus ou em lazer com a família, a igreja seria outra, a realidade seria outra. Você não ia ver tanto casamento com crise, tantas igrejas ruindo. Lá em Atos 8 fala que Saulo, antes da conversão, depois da morte de Estevão, ele entrava de casa em casa, mas com o intuito de perseguir a igreja. Satanás não mudou a estratégia, ele continua perseguindo a igreja, mas entrando de casa em casa. E muitas vezes a gente abre a porta através do celular, olha o que não deve, pesquisa sobre assuntos que não vão edificar. Ah, mas ninguém vai saber. Deus vai saber. O mundo espiritual vai saber. Há uma legalidade sendo dada. Ah, mas eu apaguei o histórico. Você apagou o histórico. Beleza, ninguém vai ver ali. Mas será que Deus não viu? Esse aqui é o que você deve pensar, né? Pastor, ainda sobre a gestão do tempo, Sim. para a gente finalizar, a questão da gestão do tempo. Uma pessoa que ela não consegue gerir bem o tempo é uma pessoa que nunca tem tempo para nada e Verdade. sempre chega atrasado ou não vai, né? Não tem tempo para a família, não tem tempo para orar. Então, quer saber se você é um bom gestor do tempo? Avalie sobre isso. Vê se você tem tempo para as coisas. Né, pastor? Porque isso é um hábito, é uma coisa que a gente precisa regularizar. A gente precisa... vou falar dos outros, não vou falar de mim. Eu estava indo era membro ainda lá em Montenegro. Todo culto chegava atrasado. Que era 10, era 15, mas não é possível. Então, o que eu percebi? Falei, não, eu não estou gerindo bem o mínimo. Por que eu chego atrasado? Não estou gerindo bem o tempo. Né? Então, assim, uma pessoa que ela não consegue, não é um bom gestor de tempo na vida dela, ela não tem tempo para nada. Não. Não tem tempo, nunca sobra tempo. E outra coisa que eu acho interessante também, pastor, falar que a questão do tempo ela é relativa. O tempo ele é relativo. O tempo não, os segundos contam igual para todo mundo, mas não passa igual para todo mundo. Depende da situação que você está passando. Exemplo, 8 segundos para quem está no lombo do touro. Nossa, é uma eternidade. Imagina até tocar a campainha. Né? É um absurdo, né? De tempo. Agora, 8 segundos. Pro nosso podcast. Vou colocar um negócio. 8 segundos pro jovem apaixonado beijando a namorada. Não existe 8 segundos, né? Muito então, rápido. é relativo, o tempo é relativo. Por que às vezes o tempo passa mais rápido para alguém, mais devagar para outro, devagar para outro, mais devagar tá errado, né? Colocação é devagar para. É a questão do que você está vivendo, né? Exato. Como você está vivendo. E isso também entra na gestão de tempo. Né? Então, isso é interessante, né? A gente fazer esse comentário, porque a gente precisa ser um bom gestor de tempo para que o tempo passe com qualidade para a gente. Né? Vou colocar outro exemplo aqui. Você, 20 minutos na sua rede social, fazendo um check-up básico das suas redes, por exemplo, meia hora. É muito rápido. Quando você instalar o desse, cara, eu já estou aqui 40 minutos, tá errado isso aqui. Tô com 1 hora aqui olhando. Ora, vai orar para tu ver. Rapaz, o tempo, tem pessoa que vai orar 5 minutos. Aí depois 7 minutos. É para ficar meia hora. Que tinha para orar. Então, o tempo ele é relativo. Aquilo que te dá prazer vai fazer o tempo vai passar muito mais rápido, né? Por isso que a gente está com 1 hora e meia, eu acho até mais aqui gravando o programa. O que é bom, o que é bacana, passa rápido. Aquilo que para você é uma tortura, passa devagar. Inclusive, dá uma analisada. Se você acha que o tempo da oração de meia hora é demais,
dá uma olhada na prioridade. Tipo de oração, Talvez, né? dá uma olhada no tipo da oração e dá uma avaliada se é a questão da prioridade, né? Verdade. Se o tempo passa diferente enquanto você está vendo alguma coisa no celular, enquanto você está. Eu não estou criticando o telefone, eu tenho o meu É. aqui, ó. Bom, então se o tempo. Eu tô falando sobre a relação de tempo, né? Se passa diferente quando você está orando e quando você está assistindo alguma coisa, é questão de prioridade. Então, para você, isso aqui é mais legal, mais interessante, chama mais atenção. Então, falando sobre relacionamento com Deus também, né, pastor? É importante que a gente. Com certeza. Pastor, temos acho que é que isso, né? finalizar, né? Eu Temos, né? quero- O senhor tem é, vários compromissos hoje também. Hoje tem ceia lá na igreja, É. mas daqui a pouco nós desce. Mas assim, para mim fechar minha parte aqui, pastor, dentro da temática ainda, falta só um ponto que eu ainda não mencionei. Opa, vamos lá. Uma das coisas que dificulta hoje o desenvolvimento da igreja também é a falta de comunhão da liderança. Ah, mas não é de toda a igreja? Não, porque a igreja vai fazer aquilo que vê a liderança fazendo. Pastor lança um projeto. Metade diz assim, não, mas nós já fizemos isso uma vez, não tem jeito. Aí Jesus chegou e falou, joga a rede do outro lado do barco aí, joga direito. Não, mas eu pesquei a noite inteira. Joga, ó, Pedro era pescador profissional, vivia disso. Ó, eu vou jogar por causa da sua palavra, mas ele estava dizendo assim, aqui não é lugar de pescar. Eu pesquei a noite inteira nos melhores pontos, eu conheço a região. Melhor Eu horário. não peguei nada, agora eu vou pegar, mas eu vou cumprir, né? E pegou. E aí? E aí que quase que o barco afunda de tanto peixe. Qual que é o problema hoje? O problema hoje é que as pessoas querem pautar aquilo que Deus está dando como direção para o seu líder por experiências que ele teve no passado. Ah, porque não deu certo lá, agora não vai dar. Claro que vai. Então, a gente precisa unir. Nós trabalhamos lá na nossa igreja como principal projeto de evangelismo as casas de paz. Tem funcionado? Muito. Foi assim desde o começo? Não, porque não criticando a minha igreja é uma bênção na minha vida, glória a Deus, porque Deus me colocou ali. Mas no começo foi difícil, porque primeiro que eles não entendiam bem a visão, então precisou eu explicar de maneira melhor para eles, passar a visão para eles. Segundo, porque precisaram entender, amar e apoiar. Agora está indo, está avançando. E aí que muitas vezes a igreja entra em dificuldade no sentido de não conseguir avançar, porque quando o pastor traz um projeto, metade está puxando para o outro lado, não vai dar certo. Ou eu apoio, ou eu estou fechado com a minha liderança, ou eu não posso nem me envolver. Porque quando a igreja, a comunidade que vem congregar, vê o que a liderança está fazendo, o apoio, aí ela vai querer fazer o mesmo. Se não, Jesus deixou bem claro, né, que o reino dividido não vai subsistir. Então, quem está nos assistindo, apoie seu pastor, abrace a causa. Ah, mas a visão do meu pastor está obsoleta, está isso, está aquilo. Não, peraí. Então está tendo um problema. Se o seu pastor de fato não está na visão que você acha, ou ele não está em comunhão com o Espírito Santo, ou você, porque o Deus é o mesmo. Então pode ser, e eu acredito mais nisso, que se você não quer apoiar o seu pastor, não se envolva ou vá para outro lugar. Agora tá ali, feche com ele, abrace com ele. Ah, mas qual o projeto que dá certo? Todo projeto dá certo. Tem lugar que a igreja cresce em célula? Tem lugar que não cresce. Tem lugar que cresce fazendo campanha? Tem lugar que não cresce. Tem lugar que faz casa de paz e cresce? Tem lugar que não cresce. Por quê? Por causa da visão? Não, toda visão funciona. Algum lugar você vai ver a igreja explodindo aquilo. E ainda tem as ramificações. Você vai ver a célula, tem G12, tem DNA, tem MDA, tem um monte de modelos. E funciona. Cada lugar que você procurar, você vai encontrar uma igreja que explodiu de membros. Então funciona. Agora, é isso que Deus tem para a sua igreja, para o lugar que você está? Então você, pastor que está acompanhando, você já orou para ver qual a visão que Deus deu para aquele lugar, para aquela igreja, para aquela comunidade? Porque às vezes a gente quer fazer, tem muita boa vontade, mas falta direção do Espírito Santo. E se você já entendeu, já sabe qual é o caminho, você já conseguiu passar essa ideia para a sua igreja ao ponto deles amarem e a liderança apoiar e fechar contigo, aí vai avançar. A igreja pode ter um grande obstáculo, que é a falta de unidade, principalmente da liderança com o seu líder. Superou isso aí, prepara para o crescimento. Bacana.
Muito interessante, Bom, pastor. Essa questão da unidade, inclusive, é tema de um dos podcasts que vem para frente agora, que é a questão da unidade. A gente vai falar sobre a unidade que bom, no sentido local e também no sentido geral. A verdade. igreja, dando um spoiler aqui, a igreja no sentido geral, às vezes ela é unida local, mas geral ela é desunida. Às vezes dentro do próprio ministério e às vezes Com outros com ministérios. outros ministérios. Que eu acho que se a igreja é uma, ela deveria ser unida no sentido geral. É só um spoiler para você querer assistir o próximo, né? A gente vai falar É, também sobre isso, sobre a é. questão dessa, dessa união, né? De igreja Eu vou mesmo, assim, deixar no uma sentido. pergunta para você fazer para o entrevistado que vai Eu lá. vou passar. É, faça a pergunta para ele. Se a Provavelmente vai ser o visão. pastor Toninho. Pergunta se a visão é de reino ou de império. Quando a gente tem visão de reino, você deixa a placa de lado, ainda que amamos nossa igreja e defendemos ela e queremos sim que ela cresça. Mas a visão de reino vai além de placa ministerial, além de igreja local, além de região. Agora, a visão de império e não de reino. Eu quero que a minha igreja cresça, que o local onde eu estou avance. Os outros que se virem. Não. Quando eu tenho visão de reino, eu passo aquilo que eu recebi, eu recebo de outros. Silas Malafaia tem uma frase que eu ouvi no começo da minha caminhada de fé e eu guardo comigo. Ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e ninguém é tão leigo que não tenha nada a ensinar. Quando você tem visão de reino, onde você está, você aprende. Você tem visão de reino, você não tem medo de passar a visão que Deus te deu. Por quê? Porque não é meu concorrente, nós estamos trabalhando para o mesmo patrão. Não pode ter disputa. Então passa a É o que pergunta. mais acontece, né, pastor? Então, Passa a pergunta. Eu não sabia quem era, mas não tem problema, não, seja quem for. É visão de reino ou de império? sim, com certeza. Isso é bacana, é uma coisa que é muito fundamental, fundamental, né, para que a gente possa pensar, né, a respeito, com a minha finalização aqui, porque, de fato, né, precisamos mesmo ser unidos de fato, né? Então, isso é uma questão de necessidade. Eu quero, pastor, agradecer, né, o espaço, né, a sua vinda aqui, né, nesse espaço, nesse programa, um bate-papo bem bacana, bem aberto, sem... Aqui não tem roteiro, talvez você está assistindo uma coisa, não tem negócio script aqui não, o que que a gente vai falar? Não, a gente vai falar, a gente vai falando E aqui, vai né? falando, uma coisa puxa a outra. Exatamente. Por quê? A intenção nossa mesmo, pastor, é que seja que flua naturalmente. A gente não quer um negócio muito mecânico. Claro, a gente tem um tema aqui para trabalhar Uhum, dentro dele, para não ficar, como eu correto. disse em off, aqui abrindo várias portas. Mas a gente não planeja, não, porque assim, a gente quer que saia naturalmente. Eu quero saber que não dá tempo de pensar em alguma coisa, não. Tem que ser o que sai natural mesmo. Então, Verdade. quero pedir para o senhor, de repente, o senhor tem a sua igreja, o seu canal, alguma coisa, como que as pessoas conseguem encontrar, né, o senhor e a gente fazer. Bom, a nossa igreja está começando na questão das mídias, né? Então, se você entrar no Instagram lá, tem um pessoal que está começando a postar vídeos, tem um mês ou dois só. Acho que não tem nem 2 meses, não, mas tem tido um bom alcance. No TikTok, um vídeo deles lá do culto de jovens bateu já 49K, né? Acho que é 49 mil. Sou meio leigo nisso aí, viu, gente? Mas no Instagram tá lá quadrangular underline, né? Que é aquele espacinho com um Uhum. tracinho, né? Underline, Catedral da Fé, né? Que estamos ali no setor 9 ali em Ariquemes. E a minha rede social mesmo no Facebook é Maurício Lacerda, né? E então, assim, no Instagram é Maurício, underline, L, underline, Miranda, né? Que eu tentei outros nomes lá e não deu Não deu certo. certo, tinha muito mais. Então, mas no Face é Maurício Lacerda Miranda. Pode procurar lá, né? Eu não sou assim tão ativo, mas se a pessoa me chamar em alguma coisa lá, a gente pode responder. E meu zap, né? Se alguém precisar para conversar. Só que já se prepara, porque normalmente quando a pessoa pede conselhos, dependendo da questão, eu sempre digo, procure o seu pastor. Por quê? Porque eu não posso atrapalhar o pastoreio de ninguém. Ah, mas você vai atrapalhar? Às vezes eu posso dar um conselho, né, que o pastor lá entende que não é para aquele momento. E ele convive com a pessoa. Então, não é direito meu fazer isso, Eu sempre digo, aí, né? pastor, cortando isso rapidinho, eu sempre digo Não, que é uma pode falar. questão, por exemplo, igual o médico está tratando alguém. Não tem como você ir em outro, porque já conhece Não, o já processo. conhece o processo, exatamente. Então, mas se quiser, né, entrar em contato no meu zap, é 699-9359-1078. E é isso. No mais, eu agradeço a paciência, né?
Agradeço a Deus pela oportunidade, pastor ter nos convidado, nos recebido aqui, né? Um bate-papo muito gostoso. Óbvio que talvez algumas coisas não ficou bem clara, aí o pastor vai cortar ali, fazer a edição. Mas o mais importante é que estamos falando sobre Deus. Bacana. Pastor, obrigado por ter vindo, obrigado pela participação, né? Agradecer a todos vocês que assistiram aí esse episódio muito edificante aí para as nossas vidas, né? E a gente está aqui toda segunda-feira, esse programa entra ao ar às 20 horas, amém? Então, agradecer vocês e até a próxima aí, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem em paz, amém? Até a próxima, Deus abençoe. Paz seja Paz a convosco. todos.